Ó, seguinte, Pindé. Bom, você me falou que você já assistiu uma coisa ou outra, né? Já assisti. Aí, assim, a gente, igual eu falo e repito isso toda vez, a gente não tem que necessariamente manter nenhum tipo de ordem cronológica, assim, das coisas. Porém, é sempre massa ter meio que uma certa direção da sua história, assim, pra gente poder ir linkando os pontos, né, das coisas, eu também poder pontuar, sei lá, alguma coisa que me vier na cabeça, assim. Mas, basicamente, a gente está falando do seu processo de desenvolvimento. É tipo, como que você começou, o que aconteceu. E o nome Prática na Prática não é só o nome, né? Não é que necessariamente a gente precisa especificar caminhos de prática. É claro que, eventualmente, a gente pode tirar muito disso, dessa história, obviamente. Então, esse é um dos objetivos, né? Porque é uma pesquisa sobre prática. Porém, a coisa anda em torno, com tudo que está em volta disso, né? Então, literalmente todo o seu processo, tudo que é que você fez, como que você começou e onde que a música entrou, como que é essa percepção sua, tudo isso a gente vai meio que olhando e desconstruindo ao longo da conversa, sacou? Essa é meio a ideia, assim. Aí, tem uma parada que é muito massa que tá rolando, que é assim, a gente... eu tenho uma chance de encontrar com caras que não só que eu admiro, mas que eu conheço, às vezes há muito tempo e tal, e a gente já se trombou, a gente, no caso, já tocou em lugares juntos, já tocou em mesmas bandas e tudo mais. E não necessariamente a gente teve tempo ou né, pra ter uma conversa assim, saca? Sim, então, tipo, exato. Pra mim é muito massa ter essa... Acaba sendo... Além da pesquisa e do lance do podcast, assim, além do conteúdo, dessa coisa toda, assim... vira uma parada pessoal muito foda, sabe? Sim. Porque realmente é uma forma de se aproximar também, assim, Sim, né? Porque total. você tá olhando pra pessoa, sentindo como que ela tá como contando que a história. toca e tal, exatamente. E também... E não tem essa chance de trocar essa ideia, totalmente, né? velho. E é doido porque, assim, eu gravei com a Pitty anteontem, foi anteontem que a gente gravou. E aí a gente conversando offline, assim, ela falou disso e muita gente fala isso, que você também tem a chance de falar sobre a sua história e olhar por outro ângulo, né? Porque você tá meio que contando a parada. Então você vai meio que revivendo certas coisas, lembrando de coisas que às vezes você não... né? Então, muito massa. Assim. Sim, total. Então, cara, é mais ou menos isso. Eu queria meio que começar nesse começo, meio que já, talvez, focando nesse lugar de percepção, talvez, ou de como que era né, sua família ali, como que era, né, onde que estavam essas influências, não necessariamente discos ainda, mas mais essa coisa de dentro de casa, ou como que foi sua aproximação com a música. Sim. Também. Então, minha família, meu pai toca violão, então eu sempre tive instrumento dentro de casa, assim, que era o violão do meu pai. E meus dois avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, tocavam também um acordeão e um violão. Mas isso era profissional ou... O meu avô, por parte de pai do meu pai, ele fazia baile, mas isso nunca foi a profissão dele. Entendi. Ele trabalhava numa metalúrgico, assim, tal, numa empresa lá no centro de Curitiba. E ele tocava sempre assim e fazia baile mais de fim de semana, mas ele tocava recorrentemente. Então, o meu pai tocar veio dele. E o pai da minha mãe tocava acordeon, mas também só por hobby. Esse nunca fez shows e coisas desse tipo, mas ele tinha a gaita em casa e ele tocava e tal. Isso é uma memória, assim? Você lembra dele tocando ou você sabe que ele tocava? Eu sei que ele tocava, eu não lembro do meu avô tocando acordeon, mas eu lembro do pai do meu pai tocando violão. E eu lembro que a gente fez rolou assim uma época, eu era bem pequeno e tal. E aí meu pai sempre falava que o meu Voqueto, o nome dele era Marcos e ele era Voqueto. Voqueto toca muito bem violão, a gente tem que ir lá assistir ele um dia tocar violão. E aí um dia a gente foi ver meu avô tocar violão. Legal, assim, rolou esse evento. Rolou um evento, exatamente. E a gente chegou na sala do meu avô, ele pegou o violão dele lá e começou a tocar. E ele compunha as músicas dele e tal, ele tinha um jeito de tocar bem rudimentar, assim, mas ele tocava muito bem mesmo. E as músicas dele cantava junto e tal, então foi um negócio que me marcou muito, eu nunca esqueci disso. E o meu pai... ele chegou a entrar na Faculdade de Belas Artes em Curitiba, mas também com muita coisa de pressões para ganhar dinheiro e trabalhar e tal, ele não seguiu nisso. Então ele foi aprovado, ele chegou a fazer o curso um tempo,
E aí ele não conseguiu seguir, porque ele tinha que trabalhar, tinha que ganhar a grana dele, tinha que fazer outras coisas. E ele acabou largando a faculdade. Então era uma coisa que ele não conseguiu levar adiante, mas ele nunca deixou de tocar. Por mais que depois de um tempo ele não tenha mais tocado com frequência, assim. Foi uma coisa que ele sempre teve, e ele até hoje tem violão em casa, e às vezes ele pega lá e toca um pouco e tal. Saquei. Então eu sempre tive isso dentro de casa ali. E discos também, assim, que vitrolas e tal. Sempre gostei muito desde pequeno de ficar vendo capa, essas coisas assim, né? Então, esse interesse veio desde cedo. E meus pais, por terem isso, mais o meu pai, assim, né? Da música na... Minha mãe também, por causa do vô do pai dela. Mas de ter isso muito arraigado nele, eles me botaram numa aula de musicalização infantil muito criancinha, assim. Eu não lembro exatamente também quantos anos eu tinha. Mas bem novo. Bem novinho. Devia ter, acho que uns 5, 6 anos. Ok, assim. bem novinho. E aí, flautinha doce e tal. E aí, o professor fazia as notinhas musicais, eram uns desenhos com umas carinhas. Isso eu lembro também, bem quadrinho, assim e tal. Então, era um negócio bem lúdico e tal. Saquei. Mas nunca com nenhuma pressão, assim. Sim. Foi mais, tipo, nada pra eu tocar um instrumento mesmo, assim. Mas aí eu tocava uma flautinha ali, fazia umas notinhas e tal. Sei. E quando eu era criança, eu tinha também um negócio que eu gostava muito de cantar e batucar. Em mim mesmo, assim. De bobeira, De assim. bobeira. Isso foi uma assim. coisa que... Exatamente. Então também às vezes rolava isso de... ia em algum evento de família, alguma coisa assim, e aí o Andrezinho chegava lá e começava a cantar. Fazer um show batucando. Fazer um show batucando no peito. E aí meus pais e meus tios, assim, contam que eu ficava vermelho. Me empolgava muito. Entregava. Né? Tinha que... E aí, desde sempre, assim. Mas nunca com uma vontade de especificamente tocar um instrumento, coisa assim. Eu gostava disso, gostava bastante disso. Tinha às vezes também uns gravadorzinhos, aqueles radinho velho em casa que você botava fita pra gravar e você foi descobrindo, então. Eu fui descobrindo, então. Okay. E aí eu, tipo, às vezes tinha uma fita cassete, aí eu botava pra gravar e meio que cantava, assim. Entendi. E aí depois ia me ouvir e tal. Eu tinha sempre tinha essa coisa. Gostava muito de ouvir programa de rádio também com música e gravar as músicas. Isso eu fazia muito molequinho em fita cassete, assim, também. Tentava pegar as músicas que eu gostava pra depois ouvir. Entendi. Então eu sempre tive essa ligação muito forte, mas eu nunca tinha tido vontade de tocar um instrumento. O violão do meu pai mesmo eu via, eu não queria aquilo, assim, não sentia atração por aquilo. Entendi. Assim. Apesar da música estar sempre muito dentro de mim também. Só abrindo um parênteses, sem querer te interromper, você lembra das coisas assim que os seus pais escutavam nessa época? Tipo, o que ele tocava, o que ele escutava? Lembro. Meu pai gostava muito de música popular brasileira, minha mãe também. Então tinha discos de MPB mesmo, assim. Tinha bastante coisa de... Tinha Elis, tinha Chico Buarque, Tom Jobim também. Bem MPB, não. Wagner, bem essas coisas assim. Não tinha nada tipo de rock. Tinha bastante coisa de música clássica também. Alguns discos assim de compositores clássicos. E que às vezes um disco de vinil era tipo 2 músicas por lado, porque o bagulho é gigante, é enorme. Então rolava isso, e às vezes eu lembro também de acordar muitas vezes em fim de semana, que não era... Eu sempre fui pra aula de manhã, era meu horário preferido pra ir. Então eu acordava muito cedo, mas nos fins de semana eu dormia um pouco mais, até mais tarde. E aí eu lembro de acordar, às vezes meu pai fazendo café, minha mãe fazendo café, e um disco tocando, assim. E eu ia acordando com aquela música. Às vezes era música clássica, às vezes era uma música popular. Sim. E aí eu tenho essa lembrança também de ser acordado com isso. Meu despertador ser isso, eles botavam na vitrola. Então era uma coisa... Então sempre teve ali. Mas ao mesmo tempo eu nunca tinha tido vontade de tocar alguma coisa, assim. Ao mesmo tempo, ainda criança, eu devia estar perto de uns 10... acho que mais ou menos isso, porque foi na época que deu aquele boom dos Mamonas Assassinas, 95 para 96, né, que foi isso. E eu nasci em 86, então eu tinha acho que uns 9 anos mesmo na época. Eu lembro de ouvir muito, assim, porque tocava em tudo que é lugar, na escolinha, era isso, né, molecadinha botava o disco dos Mamonas e tal. E eu lembro de um dia, muito claramente, assim, tá na casa da minha avó, e aí tava tocando Pelados em Santos, que era o hit deles lá. E o single dos Mamonas Assassinos. E aí eu tava com uma bacia de plástico no quintal, e eu comecei a batucar o groove da música. Na bacia. E ali eu tive uma percepção de que, tipo, eu tava tocando a parte rítmica da música. Eu não tinha noção disso. Porque a aula de musicalização infantil eu fiz por um tempinho, não lembro exatamente quanto tempo, e aí, tipo, nada a ver, assim, né? Não cheguei a entrar de cabeça. E ali eu tive um clique, falei, pô, eu tô tocando o ritmo.
certinho da parada, assim. E aí, tipo, falei, pô, legal, consegui sacar isso, assim, né? Criança e ter essa percepção. Sim. E ali foi um negócio, falei, pô, interessante, comecei a gostar daquilo. Mas aí também meio que ficou e foi. E com os 13, eu comecei, perto da minha casa, começou a se formar uma bandinha marcial, uma fanfarra. E aí começaram a meio que recrutar as crianças ali pra tocar. E aí você podia tocar corneta ou um instrumento de percussão. Sim. E aí eu, acho que eu quero um instrumento de percussão. Corneta, nada a ver tocar corneta. Sim. Quero tocar corneta. Desculpa, Nipper. E aí, vou pro instrumento de percussão. E aí tinham lá surdos e tal, e tinha o repique, né? Que era o que você tocava com as duas baquetas. E aí o instrutor da fanfarra me botou pra me tocar um pouquinho de cada coisa ali, e as outras crianças também. E aí quando eu fui pro repique, que era pra tocar com as duas mãos, eu tinha um pouquinho mais de destreza que algumas outras crianças ali. Naturalmente já tinha uma parada ali. Um pouquinho, conseguia fazer alguma coisa um pouquinho melhor. E aí ele falou, então você vai tocar repique. Aí eu, beleza. E aí ele me deu um par de baqueta. E aí foi o primeiro parzinho de baqueta que eu tive. Legal. E aí com isso, em casa eu comecei a praticar o repique e tocar nos sofás de casa outras coisas. E aí eu meio que tentava ouvir músicas, às vezes na rádio e tal, e tocar junto, batucando no sofá, que era um sofá de napa, que minha mãe tinha também, rasgando o sofá inteiro. Estragou o sofá inteiro. Exatamente. Botava sacolinha pra fazer, que era o somzinho dos timbalzinhos, um negocinho ali, era a sacolinha. Então aí começou a me dar essa vontade de tocar bateria mesmo, e foi de cara a batera, assim. E nesse começo até, eu nem tinha noção que você usava os pés também. Pra mim era um negócio que você tocava, né, com os membros superiores. Via nos programas lá, a galera só no prato de condução e caixa também, né? Tipo, bateria é isso aí. Bateria é isso aí. E aí começou a me dar vontade e eu comecei a pedir pros meus pais. Falei, pô, acho que eu quero fazer batera. Vocês podem me dar uma batera? Eles, não, né? Pô, não vamos comprar uma bateria. Você nunca se interessou por nada, a gente não vai... investir num negócio, que é caro, sempre foi, pra você largar daqui a pouco, tal. E eu, moleque também, jogava videogame direto, tava sempre, tipo, gostava de andar de bicicleta, jogar bola, sempre fui mesmo, assim. Então, eles não sabiam se eu ia ou não mesmo seguir no negócio, né? E aí, meu pai falou, então vamos fazer o seguinte, se você quiser mesmo, a gente acha uma escola, um professor mesmo, você vai, faz um tempo de aula. E se você realmente se interessar e tal, aí a gente vê se a gente compra e tal, uma bateria e qual que é e tal. E aí nessa época eu tinha já 14 anos, foi em 2000, exatamente. E aí meu pai tem um amigo que ele é compositor também, ele toca piano, toca violão e tal. E esse cara ia ter um show com músicas dele no Teatro Paiol em Curitiba, que é um teatro bem famoso lá, tal, pequenininho assim. E o batera que ia tocar era o Joel Júnior, que é professor de batera, e ele ia fazer as músicas, ia fazer esse show com as músicas desse cara, amigo do meu pai. E aí, o amigo do meu pai, Gerson, chegou e falou, leva o André lá, porque se ele quer bateria, esse cara é bom, tem escola e tal, pode ser que ele ache legal. E aí, vai que ele vira o professor do André e tal. E, curiosamente, meu pai se chama Joel também, então, meu primeiro professor, Joel Júnior. E aí, fui nesse show, e aí fiquei sentado, o pai é meio que um teatrinho de arena. E aí você pode sentar meio que em qualquer lugar, assim, né? Não só de frente, você não vê só o espetáculo de frente, você pode ver de outros lados. Eu fiquei meio no ângulo pra ver o Joel tocando. Bem né? de lado dele. Meio de ladinho, assim. E aí música instrumental, então eu fiquei maluco, né? Falei, nossa, esse negócio é muito louco. Que maneiro e tal. E aí, no final do show... Esse foi o primeiro impacto mesmo, assim, então... Foi, porque foi a primeira vez que eu vi... Na verdade, eu tinha... visto... Não, exatamente. Foi a primeira vez que eu vi um batera ao vivo. De show. De show assim, mesmo. Provavelmente você viu algum vídeo, alguma coisa, provavelmente alguma apresentação exatamente. na televisão, sei lá. Mas ao vivo foi ali, foi nesse show. E aí, você sentindo como o teatro era pequeno, você ouve o som da bateria mesmo, né? Não é aquele negócio microfonado, você tá ouvindo no PA e tal, é o cara tocando na sua frente. Então foi bem impactante, assim mesmo, isso pra mim. E no final do show, tudo bem acessível ali, a gente foi conversar com o Joel, então, com o né, que tinha tocado. E aí ele, então, meu pai falou, meu filho aqui gosta de bateria, a gente sabe que você tem uma escola e tal, será que a gente pode ir lá conhecer? E aí o Joel super solícito, claro, você quer sentar aí na bateria, não sei o que? Eu, não, nem quis chegar perto. E foi muito louco, porque
não era... Eu tinha muita curiosidade, mas sempre rolou comigo uma parada de meio que respeitar, assim, o instrumento, assim, sabe? Tipo, eu não quis chegar lá e pegar as baquetas e sair batendo, né? Sabe, tipo... Eu queria muito, mas eu tive uma parada meio assim de, tipo, eu não sei tocar. Então, você acha que isso tem a ver um pouco com, talvez, uma insegurança, assim, também, que vem junto? Muito provavelmente, porque também é uma exposição, né? Exatamente, exatamente. Apesar daquele momento ali já tá, tipo, né, os músicos e alguma galera desmontando um rolho, outro ali. Mas eu acho que senti um pouco uma galera ali, também. Né? Exatamente, tipo, vou chegar ali. Será que eu sei? Eu sabia que eu não sabia. Então tinha isso também. Sim. Então eu não quis, assim, foi muito... Com certeza teve esse lance de insegurança, mas eu sinto também essa parada de, tipo assim, eu não vou me meter no negócio que eu não sei e eu quero saber. Então sim, quero né? Uma coisa anda meio em paralelo com a outra. Exatamente, Né? eu quero, tipo, quero fazer direitinho, assim. Sim. E aí não quis sentar na bateria dele, ele me deu um cartão da escola. E aí, tipo, uma semana depois, sei lá, eu fui lá conhecer e aí me matriculei. E aí falei, vamos começar então. E aí foi minha primeira aula, dia 20 de setembro de 2000. E dia 20 de setembro é o dia do baterista, cara. E, tipo, muito louco. E eu, assim, muito doideira isso, cara. Depois que eu fui descobrir anos depois, que a galera posta nas redes, dia do baterista. Mas é 20 de setembro e foi minha primeira aula de batera. Que legal. E aí, muito doido. E aí, beleza, então. Aí vamos fazer a aula, era uma sexta-feira. E aí fui fazer a aula com o Joel, primeira aula de bateria, nervosão. Aí ele me... você tem que comprar isso aqui, um caderninho de pauta, tem que comprar um parzinho de baqueta, tem que comprar tal. Aí beleza, aí cheguei lá com o meu materialzinho e fui fazer a aula. E aí, essa primeira aula, ele apresentava ali o instrumento, assim, né? Sentei na bateria e tal, um negócio gigante e tal. Sim. E começava a falar e já soltou o metrônomo ali. Isso aqui é o metrônomo. Vai trazer? Metrônomo, tá, putz. E isso aqui vai ser um guia pra você tocar, assim, tentar tocar junto com esse negócio aqui e tal, pra você manter sempre uma consistência, uma parada assim. Então, desde sempre já foi uma parada, tipo, eu comecei meio de um jeito, tipo, primeiro dia, isso aqui. Exatamente. Se você fizer isso aqui e se dedicar, pode ser que dê bom. Óbvio, não tem garantia de nada nunca. Sim. E aí tinha uma folha de 10 exercícios, que era uma tablatura, não era com notação musical, mas era tipo Xzinho, C de caixa e B de bumbo, assim, numas linhas, era uma tablaturazinha. E aí ele me botou pra tocar aquilo lá, né, tipo, me explicou, obviamente, fez uma introdução e tal, e aí começou a me colocar pra tocar alguma coisa ali. E aí eu tava muito nervoso. Muito, assim. Tipo, e aí eu não conseguia tocar nada, né? Tava tipo, nossa, que dificuldade esse negócio e tal. E o tempo passando, a aula, 1 hora de aula e tal, e eu não conseguia fazer nada, assim. Nem o exercício 1. E aí nesse ponto também, o Joel, ele é professor há muitos anos, ele já era professor há muitos anos, então ele tem também um tato e ele sabe muito bem como lidar, né? Lidar. Sim. E aí ele me falou uma coisa meio que quase já devia faltar uns 10 minutos da aula, que foi assim, um puxão e um estímulo ao mesmo tempo, que ele falou, a gente tá aqui, eu tinha feito, sei lá, um exercício, tava indo pro segundo. Essa folha aqui a gente poderia estar acabando hoje já. Você tá muito nervoso e tal. Mas a gente podia ter feito esses 10 exercícios hoje já. Uhum. Então, se você quiser, amanhã vem aqui, sozinho. A gente tem uma sala a mais aqui, você pode vir e tal. E tenta fazer. Porque aí na segunda aula você já vem e tal. Porque era pra gente tá fazendo. Então foi tipo assim, você não andou, entendeu? Anda aí. Pô, mas ao mesmo tempo ele botou uma pilha, tipo exatamente. Assim, então vem aí correr amanhã. Atrás. Que era sábado já. E eu falei... E aí nesse momento que ele falou, eu senti um negócio e falei, pô, talvez não seja pra mim. Porque se a primeira aula era pra eu ter feito 10 exercícios e eu não fiz nenhum, talvez esse negócio não seja pra mim. Mas ao mesmo tempo com essa pilhazinha dele, e eu tinha dentro de mim que eu gostava muito daquilo e queria muito fazer aquilo, falei, então tá bom, então eu vou vir amanhã. E aí eu saí da aula frustrado relativamente, assim. Sim. Mas no carro, já indo pra casa com meu pai, que foi me buscar, eu com aquele papel eu botei no colo, assim. Vou fazer agora na mão. E aí comecei a fazer na mão. E aí eu comecei a conseguir fazer. Porque não eram coisas complicadas, né? Imagina, pro primeiro dia de aula. E aí aquilo eu falei, pô, eu consigo fazer. E aí fui lá no outro dia e consegui fazer sozinho. Fechei a sala lá e tal, e consegui fazer.
E aí aquilo eu falei, meu, é isso, vou tocar bateria. Assim, um negócio assim. E aí eu tinha um negócio que com o Joel, quando eu ia fazer aula, a gente seguia uma apostila e alguns livros, alguns métodos e tal. E aí, assim, eu meio que tinha uma ideia da onde que a gente ia naquela próxima aula, então eu estudava em casa antes. Entendi. Então eu já queria chegar sabendo pelo menos alguma coisa para que a minha aula não fosse um negócio de, tipo, só aprender, chegar de A a B, mas que talvez eu já soubesse chegar de A a B, mas que eu conseguisse, tipo, com ele, me mostrar alguma outra forma, alguma coisa que eu pudesse fazer talvez diferente ou coisa assim. Então eu passei a tentar usar as aulas, não como um negócio de, tipo, vou aprender esse exercício, mas, tipo, já meio que sei esse exercício e vou tentar ver se eu tô tocando com uma postura legal, se eu tô tocando com uma consistência maneira, se eu tô... Então eu comecei a pensar desse jeito, desde o início já das aulas com ele. Bom, então assim, abrindo um parênteses, você já identificou que que existe uma base e uma mecânica que depende de você conseguir estar com aquilo ali em dia para usar isso aí feito na aula para sofisticar aquilo ali, né? Exatamente. Então, tipo assim, você quer usar o melhor do cara, né? O melhor do professor para poder te ajudar a otimizar Exatamente, porque o meu tempo com ele era 1 hora semanal. Isso, o meu tempo comigo era a semana inteira ali que eu tinha, né? Tipo, eu ainda não tinha bateria, eu fui ter uma bateria mesmo 6 meses depois que eu tava fazendo aula, que eu tive minha primeira bateria. Mas era meio isso, e uma consciência, assim, de moleque ainda, assim, que eu consegui ter mesmo, de tipo, se eu estudar antes, a minha aula vai ser melhor, porque eu vou conseguir fazer render mais. Me fala uma coisa disso, você acha, pensando hoje, assim, né, com mais maturidade, e obviamente você tá dando aquela buscada, assim, né, no fundo da cabeça da história, assim. Mas me fala o quanto de competitividade você acha que existia, assim, de certa forma, sabe? Aquela coisa de, tipo assim, eu quero mostrar que eu tenho, que eu sou... Eu acho que a primeira coisa foi um pouco disso mesmo com o professor, assim, né, exatamente, mostrar interesse em querer ir pra frente mesmo ali e tal. Sim. Mas até então, quando eu era também começando assim, eu não tinha muita referência de outros bateristas da minha idade ou de moleques que tocavam, fora o professor e os professores, que aí eram tipo aquele nível assim, muito acima. E aí, isso foi interessante até também, porque assim, aí quando eu ganhei minha bateria, fazia uns 6 meses de aula. E antes disso, eu tinha mudado de colégio. Eu estudava, eu sou curitibano, nasci lá, morei até os 10 anos. E aí eu me mudei para Quatro Barras, que é uma cidadezinha da região metropolitana, que fica meio que no nordeste de Curitiba, assim. Então, tipo, até o centro de Curitiba você leva uma meia hora. E eu estudei da 5ª e 8ª num colégio nessa cidade, que foi quando eu comecei a tocar bateria, eu já tava no final da 8ª série. Então, eu nem tive tempo de conhecer alguém que tocasse nessa minha escola até a 8ª série. Na época era até a 8ª, acho que até hoje, acho que até a 9ª. Sim. E aí eu me mudei para um colégio de Curitiba, que era um curso técnico, que tinha, era o primeiro, segundo e terceirão, e tinha um curso técnico em informática. E aí eu fui fazer essa parada, e aí nesse colégio, aí todo mundo meio novo, porque geralmente a galera muda bastante, né? Faz até o ensino fundamental, e às vezes muda de colégio e tal pra fazer. Então tinha bastante gente nova na escola também. E é ali que eu comecei a fazer algumas amizades com outros meninos, assim, que tocavam outras coisas, instrumentos, né? E aí a gente meio que combinou de montar uma banda, já bandinha. Eu sem ter bateria ainda. E quando eu tiver, então, a gente vai ensaiar e vai fazer as coisas, beleza. E aí, quando eu ganhei a batera, a gente foi se encontrar, todo mundo aí, tipo, vai rolar, então, o primeiro ensaio e tal. E aí, era um cara que tocava baixo, um cara que tocava guitarra, um cara que cantava e eu. E aí, tipo, foi meio que um evento mesmo, porque a galera toda nova, eu devia ter ali 15 anos. E aí, tipo, os pais de todo mundo levou todo mundo até a minha casa, que era a casa que tinha a bateria. Que era longe, que era em Quatro Barras lá, né? E aí, tipo, toca aí então. Aí, tipo, eu com a minha bateria ali, e meio que toquei, assim, né? E a galera, legal, né? Pô, toca velho e tal, sei que lá. E eu, tipo, eu não fazia a menor noção se eu tocava minimamente bem ou não. Tudo muito recente, eu tocar muito mal, mas tipo assim, porque eu nunca tinha referência de nada, você tá falando de referência, né? Exatamente. De como que você contrasta uma coisa ou outra. Exato. Sim. Então, aí a galera, beleza, legal, tal, não sei o quê. Aí a gente meio que, nem chegou a ensaiar nesse dia. Foi só, tipo, vamos ver a batera e o batera. Foi tipo meio que isso. Foi uma audição da banda com a batera. Exatamente. Os pais junto pra ver e tal.
E aí, depois disso, a gente começou a querer ensaiar e tal. E aí também começou a rolar umas coisas de ir nos shows underground, num 92 Graus, que era um lugar clássico de Curitiba. É tipo um hangar 110 aqui de São Paulo, mas era lá de Curitiba, de 92. Onde que estava mais ou menos o seu gosto aí por aí, nesse momento? Porque Então, até então você tinha falado dessa certa MPBs influência da e MPB coisa e de tal. casa. Assim, nessa época eu comecei já a ouvir mais rock mesmo, assim. E eu via bastante rock nacional, vi uns Legião Urbana. A primeira música que eu aprendi a tocar foi Pais e Filhos, da Legião e tal. Nossa. Ouvia Charlie Brown Jr. também e tal. E meio que mais essas coisas assim, uns rocks brasileiros, não tanta coisa gringa. E aí esses caras que começaram a me mostrar algumas coisas gringas, tipo uns Nirvana, uns Bad Religion, Offspring, umas coisas mais puxando também depois um pouco mais pro punk rock. E tudo nessa mesma época? Tudo nessa mesma época Isso. desse começo de aprendizado, com essas coisas com comprar, pegar a bateria. Exatamente. Tudo veio ali. Essa montoeira de informação, audição e aquela coisa toda chegando de um monte de coisa, né? E aí começou a rolar esse negócio de ir em show. Vamos lá no 92 que vai ter um monte de show de banda autoral, que eram as bandas de punk rock lá e tal. E aí eu lembro que eu fui ver. E aí eram cinco shows nesse dia e tal, vaziozão, assim, que esse show de, né? Festival underground. Festival de undergroundinho e tudo. E aí eu vi os bateras tocando. E aí eu comecei a perceber que, tipo, pô, eu talvez por estar fazendo aula desde sempre, eu tocava melhor mesmo que a galera, que muitos ali que estavam tocando, assim, falava, pô, eu acho que talvez eu esteja indo por um caminho legal mesmo e tal. E aí a gente efetivamente montou a banda e começamos a tocar. E aí o interessante também foi que desde sempre, do começo, todas as bandas que eu tive, assim, a gente queria fazer música própria, desde mesmo sem saber, né? Ninguém sabia nada, ninguém sabia, tipo, ideia dos guitarristas tocavam mal, eu tocava mal, o baixista tocava mal, o cantor cantava mal, mas a gente queria fazer música própria. É interessante, então tem uma ligação grande com criatividade, assim, né? Tem também. Existia uma vontade de fazer o negócio. E isso sempre foi muito... E isso é uma coisa que me puxou bastante também, porque eu ouvia músicas de bandas que eu gostava, mas eu tinha que tentar criar uma coisa que eu conseguisse executar, que fosse interessante, que eu achasse legal, que não fosse chatão de ficar tocando e tal. Então, desde sempre eu tive também esse contato com essa parada de fazer o seu próprio som, o seu próprio rolê e tal. Assim. Mas sem muito critério, assim, de... eu quero ter minha voz, ou tô procurando, nada disso. Nada é uma coisa disso. totalmente natural. Exatamente. Tipo, tô vendo isso aqui, pô, será que eu não ponho uma coisa assim? Exatamente. Então existia uma curiosidade grande também, então, você acha? Existia também. E aí, assim, disso começam a vir outras referências de bateria. Então é isso, eu ouvia, tipo, algumas coisas assim, Legião, Charlie Brown, comecei a ouvir, tipo, uns Offspring, umas coisas assim. E aí um dos caras da minha banda me mostrou o Blink, que era o Travis tocando batera. Que já é outra parada. Outra parada. E aí, tipo, o Travis foi o primeiro batera que eu realmente falei, cara, esse cara aqui eu acho massa, achei legal. E aí foi um cara que eu tentei começar a emular, desde sempre, assim. E aí, porque era uma coisa... E eu comparava muito, porque o Blink, ele tinha discos antes do Travis, né? Que tinham sido, acho que uns 2 ou 3, talvez. E aí, a partir do Enema of the State, que o Travis entrou e tal, enfim. E aí tinha o disco ao vivo deles, que era, acho que saiu em 2001, que tinha músicas que o outro batera tinha gravado. Então eu ficava comparando a versão do Travis com a versão do outro batera. Legal. Scott, acho que era o nome do eu cara. Não lembro também, não. E aí eu via, pô, o Travis toca isso aqui diferente e tal. Então começou a rolar um negócio assim também de eu tipo, tentar ver como o cara pegava uma música que não tinha sido ele que tinha criado e composto e tal, a linha de bateria, como que ele transformava aquilo para que ficasse tudo com a mesma linguagem dele e tal. Isso começou a me chamar muita atenção e foi uma coisa que, tipo, explodiu minha cabeça assim também, porque o Travis era um cara, na minha geração ali dos 2000, que foi referência pra muita gente, né? Porque Sim, ele tinha dúvidas. muito essa coisa de... O kit dele muito simples, né? Tipo, um tom surdo, 2 crashes, ride, chimbal. A galera queria... Tipo, os shows que eu ia no 92, os bateras só usavam esse tipo de set. E aí, a minha batera que eu tinha na época era uma Tama meio Dave Grohl, assim, que era uns power tom grandão, assim, era uma Tama Rockstar. E aí o Travis usando aqueles tão pequenininhos. Eu falava, puta, queria ter uns tão pequenininhos. Só porque viu o cara. Só porque eu vi o cara. Entendeu? Era do mesmo tamanho, era de 12 também. Como é que é o som desse trem? Exatamente.
bateria dele é amarela e com aro preto. Eu queria ter uma bateria amarela com aro preto. Sim. E aí é isso. Então meio que mergulhei, assim, nessa do Travis Barker ali. Tentar tocar junto os sons e tal, né? Essas coisas assim. Então isso também eu acho que foi uma coisa que me ajudou. Porque aí nesse ponto que eu já tava tocando nessas bandas assim, pequenas ainda ali, mas fazendo um show ou outro pontual. Mas aí eu tava começando a fazer alguns shows pequenos também nesses mesmos lugares. E aí com coisa própria já. Com coisa própria. Uhum. E aí outras bandas começavam a me ver tocar também. Uhum. E aí começava aquele negócio de, chama ele ali, que o menino ali até que toca direitinho. Sim. Pode ser legal e tal. Então eu comecei a tocar com mais gente também. E até que depois eu entrei numa banda um pouquinho maior, lá da cidade mesmo, local também, que chamava Square. E aí a gente teve uma gravadora daqui de São Paulo independente, que era a One Life, que queria lançar o nosso EP e tal, e gravar um disco com a gente, e eles iam bancar isso, e aí pra gente aquilo era muito doido. Você fala, nossa, viramos, estouramos, agora estourou. Agora nós estamos grandes, né? Então aí, e assim, então tudo isso foi, eu fui estudando, continuei a estudar essa coisa de competitividade que você tinha trazido de lá. Eu acho que teve um pouco disso também no começo ali, né? Que você vê outros bateras tocando e você sentir que você pode entregar um pouco mais. Tipo, eu quero dar mais. Eu quero, saca? Então, pô, eu quero ser talvez esse cara que é o cara que toca legal da galera e tal. Então tinha isso, eu tinha isso bastante assim dentro de mim. E a parada de estudar também, de não passar aperto na aula, assim, de conseguir, tipo, desenvolver de uma forma que não ficasse travado, que não fosse um negócio... Que talvez, de certa forma, né, se for pensar assim, de fora da parada, que talvez volte para aquela primeira coisa que você falou ali, né, desse respeito / também um pouco de insegurança, porque... O que é essa insegurança, né? É você com medo de chegar ali e não ser suficiente ou não tocar suficientemente bem para que seja quem for que tá ali, né? Então, essa coisa do você sair da aula e tá fazendo na mão ali, tentando fazer aquilo ali, é meio que você recapitulando a parada, tipo assim, não, cara, eu sei fazer isso aqui, eu preciso conseguir atravessar essa linha que é chegar lá e fazer a parada. Então você foi se ligando que você precisava... Estar preparado. De alguma forma, né? Exatamente. Tipo assim. E isso pra tudo, até hoje meio que é isso, assim. Eu tenho muito essa coisa de não querer estar num lugar que eu não vai estar muito preparado pra fazer aquilo. Porque, tipo, é uma exposição, é um negócio que você tá ali, tipo... você precisa entregar aquilo, então você se prepare antes, o tempo que você tiver e tudo. Então eu tento muito sempre chegar o mais em cima possível de tudo, essa parada assim. Então aí, voltando lá, essas coisas assim de comecei a tocar com essas bandas e tal e virou, chamou a gravadora. Virou, senão, é isso e pronto. E eu estudava também, comecei a fazer faculdade e tal, então eu também, ao mesmo tempo que eu sempre estudei bateria, porque ainda eu não ganhava, né, não tinha, apesar da gente ter assinado, não tinha dinheiro, né, tipo assim, então eu continuei estudando, fiz facul de comunicação, tecnólogo em comunicação. Legal. Se formou? Me formei. Massa. Em Curitiba mesmo. E só que aí foi engraçado também que essa faculdade eu entrei em 2004 e eu fui me formar tipo em 2013, assim, tipo isso, porque eu fiz todas as matérias que você precisava fazer lá e tal, e aí precisava entregar o TCC, que era a última coisa. E eu ficava me matriculando, porque era uma federal, então tipo, eu tinha que estar ativo, mas aí meio que você tinha, sei lá, um período de 8 anos pra concluir, uma parada assim. E aí entrou o último semestre que eu podia me matricular, e eu falei, não, eu vou fazer esse negócio. Vou tirar esse negócio da frente, vai. Aí fiz, eu já morava em São Paulo, então legal, tipo, eu já tinha me mudado pra cá e tal, mas eu fiz o TCC e entreguei. Então, tinha esse negócio também de... Minha família sempre me apoiar e tal, mas esse negócio de plano B ali, que você, tipo, né, assim, que pra mim nunca foi, assim, eu sempre fiz porque eu também gostei, sempre foi uma área que eu achei legal, comunicação mesmo, assim e tal, sempre gostei de escrever e tal, coisas. Então não era um martírio pra mim, saca, estudar outras coisas, eu gostava e fiz. Que é isso, né, também pensando no lado de tipo, putz, vai que, aí eu tenho alguma coisa, mas...
Mas na sua cabeça você tava naquele drive de Tava fazer no suas drive, bandas, de ter suas exatamente. músicas, de lançar os discos. E pronto, isso, né? isso é o que Era tava na isso, sua cabeça. sempre Ok, foi. ok. E aí, depois, nessa faculdade de 2004, eu acho que eu fiz as matérias até 2007. E aí que eu fui chamado pro Sugar Cane, que é a banda de punk rock, que eu toco até hoje. Agora, em 2023, vou fazer 16 anos de Sugar Cane já. A banda já tinha 10 anos quando eu entrei. E aí, o Sugar Cane era uma banda de hardcore melódico já com projeção nacional, assim. Eles tocavam no Brasil inteiro e tal. E aí, o papo era... O René era o batera que tocava antes. Ele ia sair porque ele tinha cansado, largava, vou montar a pousada em Mariscal. E tá lá até hoje em Mariscal, com a pousada dele. Toca batera também até hoje. E aí, o Sugar Cane queria se mudar pra São Paulo. Porque queria tocar e é isso. E sair de Curitiba é mais caro, porque a van de Curitiba e de São Paulo é o polo ali. A gente tem interior e vamos fazer isso aqui. Tudo nesse esquema. Queria fazer virar mais, né? Virar queria mais. estar mais presente na cena e tudo mais. Isso. E aí a ideia era mudar pra São Paulo. E o Sugar Cane sempre independente, sem gravador, sem nada também. E aí eles me chamaram pra uma reunião, falaram, a gente quer se mudar e a gente quer que você entre na banda porque a gente já viu você tocar e tal e a gente acha massa. Então, se você entrar, a gente vai ter que se mudar. E aí, nessa época, eu tinha 20 anos ainda. Filho único. E aí, eu, na reunião, vamos aí, né, pros caras, pá. E aí, cheguei em casa depois, mãe. Assim, não. Mãe, então, né, os caras... Já terminei aqui as matérias da faculdade. Não tenho, né, nada pendente e tal. E aí os meninos me chamaram e a gente vai se mudar, vai morar todo mundo junto e tipo... E vamos ficar um ano e se der ruim eu volto. Aí, tipo, conversa e deixaram que eu viesse pra São Paulo. Okay. E aí vim e fomos morar junto mesmo em 2007. O rolê era esse, pegar uma casa, todo mundo enfiado ali dentro. Exatamente. E, tipo, vamos fazer rolar. Vamos fazer rolar. E era na Pompeia, ali na Venâncio Aires, era uma vilinha. E a gente morou ali um ano e pouquinho, assim. Aí depois, óbvio, fomos pra outras casas e tal, mas sempre a galera morando junto. E aí nessa época, então assim, até me mudar pra São Paulo, eu tinha a bateria na casa dos meus pais. E eu tocava todo dia batera. Direto, assim, gostava muito e tal, estudava. E aí eu já tinha parado de fazer aula com o Joel. É isso que eu ia te perguntar, até onde foi essa aula? Exato, foi até 2004. Quando eu meio que comecei a fazer a faculdade, eu parei de fazer aula de bateria. Então fiz 4 anos direto de aula. E aí depois eu continuei estudando em casa sozinho com os livros que eu já tinha. Meio que revendo, acrescentando umas coisas, assim. E tocando com um disco, né, tirando músicas e tal. E aí... quando eu me mudei para São Paulo, eu meio que não tinha mais uma bateria disponível 24 horas por dia para mim. E aí isso foi uma coisa que começou a também me deixar meio... Pô, eu sentia falta daquilo e tal. A gente montou a bateria em casa ali, mas não é a mesma coisa. Porque aí, tipo, tem a galera junto. Incomoda. Incomoda, exatamente. Então eu, tipo, comecei a tocar menos, a praticar menos. E aí foi quando a bateria mesmo, né? Foi quando eu também... comecei a estudar um pouco mais de coisa em pad mesmo. Aí, tipo, tentar ver algumas coisas a mais ali de técnica de mão, coisa assim que eu até nem vi. Exatamente, que eram coisas que eu não necessariamente parava pra fazer e tal. Então, meio que essa época foi um pouco disso, assim. Só pra saber, nesse período de aulas, então, até esse momento que você não começou a não ter mais o instrumento pra estar o tempo inteiro praticando, até ali, você acha que você, de certa forma, ia de acordo com o seu interesse também, então, nas aulas. Por mais que tinha aula e tinha um método, tinha as coisas que você estava seguindo, você estava muito mais direcionado nas coisas que você estava a fim de fazer. Ou seja, tocar as coisas do Travis, por exemplo, tirar aquela levada, incrementar aquela levada, construir uma coisa com a banda. Era tudo meio mais direcionado para esse lado. Faz sentido isso? Sim, faz, total. Então não era apesar de você estar fazendo aula por tanto tempo, né, durante esses 4 anos, não era uma coisa extremamente acadêmica, assim, uma direção acadêmica de estar constantemente, ter que ler muito e ter que fazer todas as peças de caixa. Não, exatamente. Entendi. Era uma coisa que vinha muito mais para o que eu estava buscando. Isso. Mas, ao mesmo tempo, tinha, além dessa minha aula semanal que eu tive com o Joel e tal, ele também tinha algumas aulas que ele fazia em grupo, estudos assim com outros alunos, e aí eram coisas um pouco mais acadêmicas, que aí eram algumas leituras mesmo de caixa, coisas assim. Então eu acabava fazendo isso também, pelo interesse de desenvolver no instrumento mesmo. Falei, não, isso aqui vai ser importante, eu quero fazer também. Então tudo que eu podia estar fazendo ali de aula e aproveitando aquilo,
eu tava e gostava muito de ir em workshop, gostava, Sim. tipo, né, tentava aproveitar toda essa coisa de ir um batera incrível lá a fazer um negócio, eu queria ir ver o cara lá. Sim. Então, sempre tive isso, mas muito sim, voltado pro meu interesse mesmo, assim, porque eu achava legal, né, fazer, Sim. tipo assim. Nunca foi um estudo, tipo, exatamente disso, de tipo, necessariamente um método. Tipo, uma muito parada sistemático, assim, que tem que fazer do A pro B e do B pro C. Não, isso nunca foi, nunca estudei desse jeito, assim. E aí, esse período sem batera em São Paulo já, foi uma coisa que começou a me deixar um pouquinho desconfortável e tal. E aí, mas a gente ao mesmo tempo fazia muito show também, Sugar King tá fazendo bastante show e tal. E aí, então, eu sempre tava tocando. Tava em contato. Exato. Né? E aí a parada de show é aquilo, é uma repetição constante, né? Porque é sempre a mesma coisa que você tá tocando, você varia um negócio ou outro, mas tem muito também a parada do físico e tal, Sim. tocar hardcore e tal, pô, o show longo. Sim. Então tinha essa coisa de tentar, né, tá bem ali Sim, e tal. sim. E então eu comecei a tocar menos estudando, mas tocar mais na rua mesmo, na estrada Sim, e tal. sim. E ver outros bateras também ao redor do Brasil tocando. Mais também. experienciando do que praticando. Exatamente, né? do que Como se praticando. fosse, E isso também foi muito que importante. não deixa né? de ser Exatamente. um pouco da mesma coisa. Sim. E coisas assim, de você também se colocar, às vezes, nos lugares que você vai tocar, que esse foi uma coisa também. Eu sempre gostei de levar meu instrumento pra tocar, pra tudo. A minha batera. Se der pra levar, eu vou levar. Até hoje, boto no carro e levo se tiver que levar. Porque faz diferença, né? É o seu som, é a sua bateria, sabe como que ela vai soar. Só pontuar uma coisa, é interessante você falar isso, porque eu acho que muitas vezes a gente, por estar vivendo isso, né, ou ser profissional há muitos anos e tudo mais, você às vezes releva ou menospreza uma informação porque ela é muito comum ou corriqueira para você, né? Então, e muitas das pessoas que nos admiram ou que estão buscando chegar ou se profissionalizar ou estão a fim de... né? Então, às vezes o cara, a pessoa, né, assistir você dizendo, saber do que você faz e o que você é, e escutar da sua boca as coisas que são fundamentais, é muito massa, porque o cara olha para aquilo ali e fala assim, nossa, olha a importância que ele tem para fazer isso. Por que que é isso aí, né? Porque às vezes a pessoa tá olhando para essa situação e tá falando assim, cara, não vou levar uma preguicinha. Porque tipo assim, já tem lá, vou levar só, sei lá, vou levar meu prato e olha lá. Exato. E cara, eu nunca tive isso, sei que você também não. Nunca existe isso. E cara, eu vi um trecho da entrevista do Cuca contigo, e uma hora ele fala do amor pela bateria. Sim. E, cara, e é isso, eu tenho amor por aquilo ali. Eu amo eu amo desmontar a bateria. Eu amo, tipo, pegar os parafusinhos, aí botar um paninho embaixo, e aí botar um WDzinho, sabe? Tipo assim, é isso muito, sabe? Tipo, eu tenho muito, assim. Então, é uma paixão mesmo, um negócio que você, tipo, se sente bem. Quando eu olho minha bateria limpinha, bonitinha, com as peles novas, as baquetas novinhas, eu falo, nossa, tá isso tudo aqui certo, tá tudo certo. A vida tá ótima. Exato. Saca? Sim. Porque é muito isso, assim. E isso vem desde sempre e é uma coisa de dentro mesmo. E aí, assim, essa parada de levar o negócio ou não levar, eu faço questão de levar mesmo. Tipo, né? Tem que fazer, porque muda tudo. Você tá em casa mesmo ali, você sabe o som que sai exatamente, o que você precisa fazer pra tirar o que você quer dar ali. Então, sempre tive isso assim também. E ao mesmo tempo, tocando nesse circuito também undergroundzão, em muitos momentos você não tem como levar. Então, tipo, ia lá pra longe de avião. Aí, pô, não dá pra levar. Vai ficar então, caríssimo. Aí você se botava, aí você tocar numas ratoeiras lá. Aqueles pedalzinhos que... Amarrar a bateria. Pedal sempre levava. Amarra tudo. Então, também, esse negócio de aprender a se virar também, de certa forma, foi importante. Sim. Porque aí, né, você não tá sempre na sua posição de conforto ali. Porque quando você tá, aí beleza. Aí você voa mesmo. 100%. Mas esse negócio de tipo, putz, como é que eu vou fazer pra fazer esse surdo aqui sair algum som dele? Mas, então, e aí é engraçado porque isso aí, e desculpa estar te cortando toda hora, mas porque eu acho que é muito importante que assim, as duas coisas têm que andar juntas, né? Porque quando a gente diz, cara, eu quero fazer questão de levar meu instrumento, quer dizer, eu quero entregar o que eu quero entregar. Então, tipo assim, não é só o instrumento porque eu acho o instrumento bonito ou porque eu tenho carinho por ele, porque ele entrega o som que eu acho que eu tenho que entregar para aquela gig específica. Então, é muito importante. É o som, né? Tipo assim, é muito importante. Ao mesmo tempo, toda a construção, né? E aí a gente fala, né? Quem fez muito baile ou quem tocou muito em várias roubadas, seja em qual nicho for,
isso também te dá uma casca que é muito importante. Sim. Porque ela te deixa justamente nesse lugar. Porque daí você começa a entender que muito desse som ele é responsabilidade seu, sua, né? exatamente. Então, tipo assim, esse surdo é completamente inferior, muito inferior ao que eu uso, mas eu tenho que tirar som de surdo dele. Exatamente. Então, como é que eu faço para tirar um som de surdo nesse surdo aqui? Exatamente. Então, isso nos ensina muita coisa muita também. coisa, você tem que se puxar para isso. Essa é a parada. E essa percepção também exata de eu sou o som mesmo, né? Tipo, essa é uma parada também que a hora que cai essa fichinha que você fala, pô, isso aqui sou eu tocando e tal. É uma parada muito maneira, né? Que você se liga e fala, pô, realmente, tipo, aqui esse som pode ser em qualquer batera, mas tipo, desse jeito aqui vai sair por minha causa, né? Porque sou eu que tô tocando. Então teve muito disso também. Essa parada de você se meter nas roubadas e ter que se virar com isso. Porque aí exatamente essa coisa. Se você não tá com tudo perfeito e consegue fazer um negócio maneiro, você vê que então eu estou bem mesmo, realmente, essa parada. Então eu tô no caminho legal, tô nas paradas. Enfim. E aí dando um pulo um pouquinho mais pra frente já. Eu fiquei alguns anos aqui em São Paulo sem fazer aula, sem estudar com ninguém e tal. E aí chegou uma época, porque eu nunca consegui ficar acomodadão, assim, tipo... Acomodado, você diz, sem estar em contato com a bateria? Ou tipo, de alguma forma tentando melhorar mesmo, tipo, né? Entendi, tipo, então assim, eu Você quer se sentir em movimento, não dá pra ficar... Exatamente. Isso com a bateria e com outras coisas também. Eu falei que eu estudei lá, fiz a facul. E aí chegou uma época também que eu tava aqui em São Paulo, e aí era perto da Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí eu falei, quero estudar um outro negócio aí de comunicação e tal. Aí eu comecei a ver pra fazer uma pós. Que massa. Achei jornalismo esportivo. Eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Que doido. Aí eu fiz uma pós de jornalismo esportivo. Nada a ver, tocando... E aí eu já tocava com o Vespas Mandarinas na época. E a gente tava tocando Lollapalooza, tinha sido indicado ao Grammy e tal. E eu estudando jornalismo esportivo. Completamente contrastante. Outra coisa. E aí foi muito doido que nessa pós aí que eu tava fazendo, um dos professores, o cara cobria corrida, o cara cobria Stock Car, tal. Os caras eram bem da área mesmo, assim. E aí o cara me chamou falou, se quiser aí fazer tipo um estágio aí e tal, vai ter a Porsche Cup aí e tal. E todo domingo, sei lá que dia que era. Aí eu falei, pô, eu trabalho no fim de semana, domingo eu toco, não posso. Aí eu não fui, né? E eu nunca fiz absolutamente nada de jornalismo esportivo na vida, porque nunca deu. Mas eu concluí a pós, eu fiz a pós. Então eu sempre tive essa parada de querer estudar alguma coisa, né? Você tá falando de desenvolvimento pessoal, assim, né? Sempre ligado a algo que tá te movimentando. Exatamente, tem alguma coisa. Eu sempre gostei de ter, tipo, alguma coisa pra fazer. Nunca que fosse, tipo, meu dia seja extremamente solto, assim, tipo. Eu gosto de ter algum, né? Um compromisso, uma parada assim. Ok. Eu gosto disso. E aí, com a batera, em 2014 também, eu já tava fazendo pós e tal, eu decidi voltar a estudar. E aí eu falei, não, tô me sentindo travado, tô me sentindo durão, só toca a mesma coisa e tal, não sei o quê. E aí eu fui atrás da Vera Figueiredo. E aí a Vera, pra fazer aula no instituto, você podia se matricular e fazer na hora já entrar, mas pra fazer com ela rolava espera, uma lista de espera. E aí eu queria fazer com ela, porque eu admirava já o trabalho, já conhecia de muitos anos. Claro. E aí eu entrei na lista de espera. E aí pintou um horário um mês e pouco depois, assim. E aí eu comecei a fazer. E aí com a Vera eu fiquei 5 anos fazendo aula direto, de 14 até 2019. E a Vera também mudou minha cabeça, assim, de como tocar e tal. Porque eu enveredei pelo caminho do rock e fui. E aquela parada de porrada, pressão e tal, com dinâmica sempre no talo, essas paradas assim. E a Vera me trouxe pra um outro rolê, assim, mesmo muito mais... uma dinâmica muito mais refinada. Abriu outras portas. Outras portas, exatamente. Sofisticadas. Sofisticar coisas e tal. Aí comecei a estudar algumas coisas de música brasileira mesmo, de samba e tal. Coisas de jazz também que ela me botou pra fazer. E isso me fez começar a enxergar a bateria de outro jeito também. E aí eu comecei a tentar muito mais usar essas coisas no que eu tava fazendo. E aí você, obviamente, chega uma hora que você percebe, não preciso tocar o tempo inteiro no pau, no talo, não sei o quê. E isso começou a vir a partir da Vera. E eu já tocava em 2014, há 14 anos, bateria. Então, tipo,
eu já era experiente até de certa forma, mas muitas coisas ela me trouxe ali, assim. E eu lembro muito claramente, assim, também de como tocar certos tipos de ritmos ou de grooves e tal. E eu lembro que a gente foi fazer em alguma aula X, assim, ela me passou uma lista com linhas de caixa das escolas de samba do Rio e de São Paulo. Então tinha assim, vai, toca caixa, acentua desse jeito. Tudo semicolcheia, mas os acentos diferentes e tal. A Mangueira do Rio toca assim, a Império de Casa Verde toca assim e tal. Então tinha tipo, sei lá, umas 10 do Rio, 10 de São Paulo, uma coisa assim. E aí, manulações diferentes também, porque a galera não toca direita, esquerda, é tudo meio, porque é andando na avenida e os caras meio que estão, né, tocando do jeito que dá e tal. E aí eu comecei a ver aquilo ali e beleza, comecei a tocar com a manulação, seguindo e tal, daquele jeitinho, né? Postura no lugar. No meio da caixa e tal. Aí ela falou, aí ela sentou na bateria dela e começou a tocar. E aí, obviamente, que soou de um jeito muito mais legal e muito... E aí, ela falou, samba, você tá tocando isso aqui? Os caras não tocam desse jeito aí. Os caras, ela falou, tocam andando na avenida, tudo. Tem umas traves, tem uns aros, tem uns negócios. Então, esse aqui você toca assim. Tem uma sujeira que é linda, né? Exatamente. Então, você toca desse jeito aqui mesmo. Então, eu falei, cara, é isso. Então, esse tipo de coisa que ela me fez ver, assim, tipo, linguagem mesmo, sotaque, percepção, de coisas, percepção e tal. Que eram coisas que eu era mais quadradinho mesmo ali, assim, né? E não tinha essa noção e tal. Porque você, em alguma medida também, você começa a se ficar dentro de um quadradinho, uma caixinha ali, claro. Tipo, e ter um certo e um errado. Tocar, tipo, aqui dá um arinho aqui, é errado, né? Tipo, de certa forma, você também se coloca nisso. Com certeza. Então, ter alguém que te tire disso e te bote de novo naquele espírito de tipo, não, você não existe isso. Qualquer coisa pode ser bom. Exato. Desde que faz sentido. Né? Depende do contexto, né? Exato. Então, esse tipo de coisa, assim, de cliques, assim, vieram muito com ela, assim, também. Então, foi uma pessoa extremamente importante também no meu caminho, assim, e tal. Então, devo muita coisa a ela. E aí, foram isso, 5 anos de aula também. E aí, quando eu comecei a estudar com ela, rolou o papo também. Você quer ir pra onde? Pra que lado? Assim, a gente aponta. E aí eu falei, eu tô muito roqueiro, duro, quadrado. Quero dar entortada, fazer alguma coisa diferente. E aí, desde então, a gente já foi pra esses caminhos mais... distintos, assim, do que eu sempre fiz. E aí era uma coisa de desconforto também. Claro. E aí eu também, muitas vezes, tentava... Aí nessa época eu já tava com uma bateria eletrônica em casa. Então tinha meio que também como já tocar algumas coisas. Mas era o único jeito, então? Era a única coisa que você tinha disponível, assim? A eletrônica? Digo pra tocar a hora que você quiser. Não, na verdade eu tinha também acústica junto, mas aí eu não conseguia tocar o tempo todo porque eu sempre morei com outras pessoas junto. Entendi. De galera. Eu nunca parei de morar... Agora que eu não moro mais de galera, porque eu me mudei há um mês atrás, mas eu morei 15 anos em São Paulo com galera, assim. Então sempre teve que ter exatamente. Bom senso ali pra não enlouquecer todo porque mundo. Senão a galera ficava doida. E aí na pandemia também, exatamente, foi muito doido, porque aí é todo mundo em casa. Aí o tempo que eu podia ter pra tocar alguma coisa na bateria acústica, eu não tinha mais. Mas aí, essa parada da aula com a Vera, eu também tentava estudar antes algumas coisas e tentar chegar um pouco mais pra tirar algumas coisas dela, mas muitas coisas eram muito complexas, assim, também eu não conseguia fazer. Eu falava, não, isso aqui deixa que a Vera me mostra lá. Então, tipo, começou a rolar isso. Largar a mão também. Larguei um pouquinho e falei, isso aqui eu vou ter que... Esse exercício eu vou pular. Deixa que a Vera me mostra. Mas ainda assim, eu tentava essa parada de antes já levar algo, né? Tipo, tentar preparar pra poder extrair ao máximo que ela podia me dar naquela hora. Então você carrega isso pra vida, em qualquer situação. De tentar estar o mais preparado possível, né? Pra aquilo ali. Eu acho que eu sou um pouco assim, eu tenho um pouco disso, assim. Me fala das preparações das coisas, assim. Como que é que você lida com isso? Então, tipo... Porque por agora, né, depois de todo esse percurso aí que você contou, né, eventualmente você foi cada vez tocando em mais bandas, às vezes shows importantes, shows grandes e tudo mais.
Existe algo que você faz ou alguma sistemática na sua cabeça que você tem? Porque ao mesmo tempo que você está falando isso tudo, né, que você tem toda essa vivência do underground, uma coisa de experienciar coisas mais na rua e tudo mais, mas ao mesmo tempo você tem um pouco dessa coisa acadêmica de estar em aula e tudo mais, você me parece ser um cara que tem também uma coisa sistemática que não é tão difícil assim para você, eu digo de organização. Processinho. Assim, né? Processo. Coisas que você já sabe que aquilo ali, bom, vou fazer tanto tempo disso, tanto tempo daquilo. Como que é isso? Existe de fato essa divisão ou não necessariamente? É meio no feeling? De estudo não necessariamente, mas por exemplo, para pegar um repertório, alguma coisa assim, aí eu tenho um ritualzinho que é tipo tudo por repetição, então geralmente eu decoro mesmo as músicas, as coisas que eu tenho que fazer. Mas me fala desse decorar. Como aí geralmente, beleza, o primeiro passo é monta uma playlist das músicas. Hoje em dia Spotify tá muito fácil, mas antes eu montava no computador ali, botava lá. Então eu monto isso e aí começo a ouvir as músicas na ordem já do set. Eu sempre tento fazer com que as pessoas me mandem, vai ter tal show, me manda o set na ordem já. Sim. E eu já monto. Já acostumar exatamente. Como é que vai, qual que vem depois, outra, porque decorar nome e tudo, não necessariamente é fácil. Né? Provavelmente não vai rolar. Exatamente. Então eu boto a playlist e começo a ouvir. E aí eu meio que começo a ouvir fazendo tudo que eu tô fazendo. Então, tipo, vou pra academia ali, fico fazendo. Tá. Então só escutando. Só escutando. Sem prestar atenção efetivamente em algo. Então, entendendo o ambiente ali. Exatamente. Né? Se então, ambientando. Sentindo o mood, aí eu já vejo se tem alguma encrenca, se tem alguma coisa muito treta. Essa aqui aquela vai dar música trabalho. ali tem aquele 5 ali. Exatamente. Já tem aquela convenção. Então você já vai meio que, né, ouvindo, mas tentando já, de certa forma, também ver o que pode trazer de dificuldade e tal. Assim. Então eu faço isso e vou ouvindo alguns dias, assim. E aí, a partir do momento que eu falo, bom, beleza, agora eu vou tirar a música mesmo. Aí eu prefiro sempre estar numa batera, ou se não der, numa eletrônica, e se não der, no padzinho de pé e um padzinho de mão. Exatamente. Aí a imaginação né, tá ali. Então aí quando eu começo a pegar mesmo, eu boto a música 1, beleza. Aí eu ouço concentrado, aí eu só paro pra fazer isso. Aí eu sento ali no negócio, focadão, e aí ouvindo o negócio, aí eu ouço umas 2 vezes, e aí eu começo a tentar tocar junto. Sem mapear, sem escrever, sem nada. Sem nada. Eu vou tocar e ver o que acontece aqui. Exatamente. E aí, só que eu não vou... eu passo assim meio que uma vez do início ao fim errando e tal. Sim. E aí depois eu volto e começo a meio que fazer parte a parte da música. Então, tipo, a música 1, beleza. A intro é assim. Aí eu toco, dou play, toco junto, aí errei, volta pra intro. Toco junto, acertei, beleza. Verso 1. Aí toco a intro e o verso. Aí vou nesse processo até cobrir a música inteira. Música 1, tirei, beleza. Música 2. Aí faço o mesmo processo. Depois que eu chego no fim, aprendi a música 2. Eu volto pra 1 e toco a 1 e a 2. Então eu tenho essa parada. Eu vou fazendo tipo a 1, 2 e a 3. Daí aprendo a quarta, 1, 2, 3 e 4. Vou fazendo desse jeito. Então normalmente as primeiras, elas... Que também eu acho... Músicas 1, 2, 3, 4 estão bombando. Tranquilo. A 17 tá embaçada. Exatamente. Mas aí, porque eu acho também assim, né? Quando você vai entrar num show, pra mim, pelo menos, é muito importante que o começo seja muito bom. Com certeza, mano. Porque acontece alguma coisa ali que você... aí você já... É igual errar o primeiro pênalti, né? Botou o Rodrigo pra bater. Assim, né, mano? Exatamente. Enfim. Aí já tinha o Chuck que tocava comigo no Versões Mandarinas, ele falava que, aí cai o chimbal, né? Que se o chimbal cair, tem que parar. Aí pera aí. Levanta o chimbal. Porque não pode. Tudo cair, você se vê, mas o chimbal cair, você tirou a bola. Foda, né, mano? Aí você pede pra começar de novo ali. Aí é isso. Então o começo do show é muito, né? Tipo, você tem que estar muito seguro e tem que ser muito bom. Tem esse, né? E te dá essa confiança também, né? Exatamente. Que te ajuda a ir pra cima. Começou e aí tal. E então é isso. Então sempre eu acabo passando mais as músicas do início por causa desse processo também e tal, assim. Porque é isso. Se o começo dá certo, o resto você já se preparou, obviamente, então você vai conseguir cumprir do jeito que tem que cumprir ali e tal. Então, geralmente, a minha parada é assim. E aí eu tento, só que esse processo não é tão rápido também. Claro. Eu imagino, pensando num set... Eu tô tirando agora um set pra tocar com o Léo Supercombo, que é um projeto solo dele. E aí
14 músicas que a gente vai tocar e tal. Cheio de encrenca, do jeito que ele gosta. Cheio de encrenca, aquele jeito. Conheço, exatamente. Cheio de encrenca. Então eu meio que pego umas 3 por dia, assim, direitinho, umas 3 por dia. Porque eu não, né, pego tipo uma tarde ali assim. Mas existe um tempo, não é nada tão sistemático a ponto de você colocar uma meta específica? Depende do tempo que eu tenho até o show, né? Faz sentido, então, tipo, se, por exemplo, eu tenho que tocar daqui a 2 semanas, aí eu vou fazer, tipo, provavelmente o dia inteiro, vou me dedicar a isso. Se eu tenho um pouco mais de tempo, eu vou pegar uma tarde ali e, tipo, vou fazer isso. Exatamente. Então vai conforme o tempo que a gente tem de antes, né? Até chegar ao show e tal. Mas é mais ou menos isso, assim, até eu conseguir. E aí eu tento tocar depois as músicas em ordens diferentes também, tipo, beleza, depois que eu pego o set e faço esse processo de passando e tal, eu pego, vou tocar a música 15. Entendi. Aí boto lá meio que. Aí se rola, aí eu sei que não, beleza, tá tudo certo, vai dar bom. Então é meio que esse que é o processo que eu faço de aprender setlists e coisa assim. E eu tenho feito bastante show como você disse, com bastante gente, assim, também. Então, isso tem sido meio que um recorrente mesmo, assim. E aí, e é incrível porque depois que eu aprendo mesmo, tipo, aí pra você lembrar, sei lá, eu posso ficar um mês sem tocar com um artista e tal, mas daí beleza. Escuta uma vez ali, tá, beleza. Dá aquela passadinha, às vezes nem precisa tocar necessariamente, mas dá uma ouvida com atenção, já lembra de tudo e vai tranquilo. Então é um processo que pra mim funciona porque eu realmente consigo aprender as coisas, assim, não é um negócio que eu só vou saber até ali e depois vou esquecer. Tipo. Porque não é só decorar, né? Tem esse aprender. Exato, Sim. A palavra eu acho que é essa. Mesmo você tendo, porque assim, se você tivesse X de tempo ali, e vamos supor que é uma semana, né? Então você tem pouco tempo para tirar aquele repertório ali. Mesmo você falando que você vai, né, pegar e ficar um dia inteiro, mesmo assim você tem uma coisa determinada de sabendo que hora você vai parar? Ou é uma coisa tipo assim, cara, cansei, parei? Como que é esse, sabe? Quais são os limites? Assim? Eu sou muito mais um cara diurno, assim, tipo... Então eu não gosto muito de estender até muito tarde à noite, porque eu realmente não consigo render. Entendi. Então o meu período ótimo ali do dia, assim, eu acho que é tipo a partir de umas 10 da manhã até umas 6 da tarde de produzir mesmo, assim. Depois disso começa a virar meio que... exatamente. Não rende tanto, então não vale a pena. Então se eu preciso, tipo isso, assim, tem uma semana pra tirar a parada, aí eu vou fazer com que eu tenha esse tempo ideal de, tipo, começar às 11 da manhã, tipo, acordo ali umas 9 e pouco, vou tomar um café e tal, 11 eu tô sentado ouvindo e tentando tocar alguma coisa. Até umas 6 e pouco da tarde, para pra almoçar, obviamente e tal. Mas então é meio que isso, eu tento... se eu tenho pouco tempo, fazer com que esse meu horário ideal de funcionamento do corpo esteja focado nesse negócio que eu preciso, na bateria, nas músicas, no instrumento ali e tal. Então, porque pra mim é isso. Se eu, às vezes, não consigo, tipo, se eu tenho que acordar muito mais cedo pra fazer um negócio também, já pra mim bagunça um pouco. Porque aí eu chego ali num pouquinho do meio da tarde, já tô meio, né, para de render. Então eu tento, obviamente, dormir direito, acordar bem e tal, pra fazer com que esse dia útil, e é meio que o horário, né, de trabalho convencional, que é o que mais funciona pra mim mesmo, assim. E aí eu tento fazer com que isso role. Assim. Então, na verdade, é um entendimento que você foi tendo ao longo do processo todo, que você foi vendo como que é que seu corpo rende melhor e qual hora que é melhor, e você meio que respeita isso, de certa forma, né? Então você sabe que, tipo, se você apertar muito mais depois de 6 horas, sendo que você começou às 10, o negócio começa a não vai andar muito. E assim, tipo, se eu preciso... Tipo, putz, essa hora extra aí. Amanhã eu vou ter que tocar cedo lá no negócio, eu vou até mais tarde. Tipo assim, eu consigo, obviamente, assimilar coisas, né? Mas não é igual o ideal, o tempo, né? Assim, então, tipo, é uma coisa que eu tento sempre fazer com que funcione até aquele certo horário e tal. Mas, obviamente, se você tem que fazer, tem que tal, você faz, né? E shows e gravações às vezes vão até mais tarde também. E, obviamente, tipo, pra mim é tranquilo. Mas o negócio de aprender mesmo, quando começa a ficar muito tarde à noite, começa a dificultar pra mim essa parada. Você, ao longo desse processo todo, né? Então, assim, a gente tá falando de 3 momentos diferentes, né? Um do que é o primeiro ali, daqueles 4 anos que você estudou com o Joel, depois passou um tempo ali, aí esse segundo momento com a Vera, né? Pensando numa coisa mais de prática, de estudo baterístico, né? De sentar com o seu instrumento.
E agora você tá nessa outra, que eu acho que você não tá fazendo aula necessariamente com ninguém, então você tá nesse outro momento agora que é meio que entre, como se fosse um pós. Exatamente. Feito, porque é quase como se você tivesse feito faculdade, pós, e agora você tá no... Né, vivendo e experienciando as coisas que são frutos, né, também, de certa forma, do que você construiu ali. Mas dessa prática toda, assim, ao longo, né, desse estudo seu, ao longo desses 3 momentos, assim, você acha que você mudou muito? Porque, assim, uma coisa é você falar da preparação para tirar um repertório, né? Porque daí você tem aquela demanda que você vai ter que entregar naquele dia ali. Quando a gente está falando de praticar o nosso instrumento, né? É uma busca eterna, né? Ela não tem hora para parar. Então, até meio doido você pensar em como que é que você organize. Muitas das pessoas que me procuram como professor têm a maior dúvida, na verdade, é essa, né? Tipo assim, cara, como que é a organização? Então, o que eu faço, né? Tipo assim, eu vou estudar, quanto tempo, o quê e pra quê, né? Então, tipo assim, muitas vezes isso começa no pra quê, né? No porquê, né? Qual que é o porquê dessa prática? Pra que eu tô sentando aqui pra praticar, né? Então, por tudo que você já falou, você sempre teve uma coisa muito clara na sua cabeça, né? Você foi descobrindo mais ali no começo, mas depois ficou claro para você que você quer melhorar seu play. Já ali com a Vera, você já estava numa de você quer agregar mais coisas no seu play. E agora você já está num momento que é tipo assim, bom, eu estudei, pratiquei, fiz várias coisas e agora eu tô aqui vivenciando isso e dando os tiros, tentando dar o tiro mais certo no alvo, né? Antes, né? Porque a gente pode falar no antes e no agora, assim, mas entre essas 2 primeiras fases ali que são, né, o estudar com o Joia e estudar com a Vera, você como que era esse processo de estudo seu com o instrumento? Você tinha uma coisa de estudar até cansar, assim? Ou você já entendia um pouco dessa coisa, igual você está falando do repertório? Ou era uma coisa mais solta ao longo do dia? Ou tiveram momentos obsessivos que você estava tipo, cara, preciso fazer isso aqui, ficar naquela peça de caixa ou naquela manulação, ou seja, o que for? Eu acho que nunca teve nada obsessivo desse jeito, assim. Ok. E eu nunca tive muito uma parada de colocar, por exemplo, horas exatas ou coisas desse tipo, assim, para fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca deixei de tocar também. Eu sabia que eu tinha que tocar todo dia. E aí, assim, dias que eu podia tocar mais, eu tocava mais. Dias que eu podia tocar menos, eu tocava menos. E eu não sofria com isso, né? Era uma parada que me fazia ficar mal, assim. Porque eu sabia que eu tava me dedicando à parada e tal. Então, era meio que... Eu nunca tive essa parada de... Exatamente, eu tenho que tocar X horas e tal por dia. Desse jeito eu nunca organizei. Não era tão metódico assim. Não. Apesar de saber que a bateria cobra você, né? Se você não dá oi pra ela, ela vai te cobrar. Você não consegue mais fazer o que você conseguia alguns dias atrás, né? Principalmente uma coisa muscular ali, física. Exatamente, né? Essa parada assim. Então, eu sempre tive consciência disso. Então, eu nunca deixei de tocar bateria. Tipo, seja, é isso, tô num lugar lá que eu não tenho uma bateria, eu vou tocar no meu pad aqui e vou fazer um negocinho pra não perder e tal. Mas é essa parada que você trouxe de algumas dúvidas e tal de alunos que vêm pra você falar de o que estudar e pra que estudar e tal. A pandemia foi uma parada muito doida pra mim, porque eu vinha nesse caminho todo de estudo com a Vera até ali e tal, e tocando com as bandas, já tocava com a Supercombo também, fazendo show pelo Brasil também e tudo, um monte de coisa. E aí a pandemia acabou com isso, né? A gente teve que ficar em casa ali e tal, e aí eu fui pra Curitiba, num apartamento que eu tenho lá com a minha esposa e tal, e aí, só que lá apartamento, e aí eu falei, preciso tocar bateria, não posso ficar aqui sem ter uma bateria, sem tocar. E as minhas coisas estavam todas em São Paulo. E aí, quando deu uma afrouxada, assim, que você podia encontrar outra pessoa, eu falei, eu vou pra São Paulo buscar minha bateria que ficava no QGzinho do Supercombo. E eu vim de carro pra São Paulo, botei minha bateria no carro, voltei pra Curitiba, cheguei na casa dos meus pais, que era onde eu cresci, estudei muitos anos. Onde teve a audição lá da... Onde teve, lá mesmo. Falei, pai, mãe, vou montar aqui a bateria e vou vir aqui tocar todo dia, de manhã. E aí lá tinha uma restrição que um dos vizinhos, o cara
sofre com barulho. Porque, tipo assim, ele realmente não se sente bem, ele fica mal, ele não se sente bem com aquilo. Então, eu tinha um horário muito restrito pra tocar no período da manhã. Vamos combinar que ninguém merece isso Exatamente. também, né, pô. Beleza. Por mais que o cara até que toque direitinho, é um saco, né? Depois daqueles 20 minutos você fala, pelo amor de Deus, cara, Para para com esse de tocar esse negócio da orelha. Exato. Então eu tinha um horário restrito pela manhã pra fazer na casa dos meus pais durante a pandemia. E aí foi um momento que eu voltei, e isso foi muito doido, porque eu voltei a tocar pra nada. Tipo, a esmo. Eu não levei um livro eu tipo, sentava na bateria e começava a tocar a bateria. Sem ouvir música. Que tava dando vontade. Que dava vontade, errando e experimentando umas coisas. E tipo, meio que reconectando com essa parada de moleque, de descobrir as coisas conversar e tal. ali. Conversar, né? Exatamente. Tentar tirar alguma coisa daquilo ali e tal. Então foi um período muito massa. Que eu acho que eu também consegui sacar uma evolução minha nesse período, assim, eu saí da pandemia achando pelo menos, alguém que tá vendo aí pode dizer sim ou não, que eu tava tocando melhor. Rapaz, ali em 2019 você tava bem agora. Mas eu achei que eu saí de lá melhor, tocando melhor, por causa disso, porque chega uma hora que vira a parada da profissão também, que aí é isso, aí você tipo tem o seu sistema, você tem que tirar o set, aí você vai tirar o set, aí você vai pro ensaio, você toca aquilo, aí na aula você tá vendo isso aqui, você beleza, e você para de ter o negócio do tipo espontaneidade mesmo, de sentar na bateria e saca? Então a pandemia foi muito isso comigo, assim, tipo, e foi muito massa, porque é isso, e aí eu tinha, então, como eu tinha essa restrição de horários e tal, eu tinha que ir de manhã, então eu acordava cedo, pandemia, tipo, teoricamente tinha nada pra fazer, mas eu acordava cedo, tomava um café e tal, pegava o carro e ia pra casa dos meus pais, meia horinha de carro até lá, e aí lá é uma chácara, então tem mato, passarinho cantando, esse negócio, e eu tocando bateria lá no meio. Então foi uma parada muito massa de reconectar mesmo com essa parada de antes, de muito tudo, foda. Assim, saca? Então muito foi legal. Muito importante pra mim isso. E então por isso que a pandemia, nesse aspecto pra mim, não foi tão dura, porque eu consegui ter um negócio que eu amava muito fazer e tava conseguindo fazer aquilo de um jeito, tipo, maneiro, assim. Sim, daquele tempo ocioso e daquela proibição toda, você tirou Dava uma coisa tirar incrível. Um negócio, exatamente. Então foi muito massa isso, assim, de conseguir essa parada de conectar de novo com o Andrezinho, mais novinho, o Pindézinho jovem. E aí depois, um pouco antes até da pandemia, eu comecei a dar aula também, no Instituto da Vera Figueiredo, no IBVF. Então, de certa forma, recente, assim. Recente, eu comecei a dar aula lá em 2019, e aí pandemia 2020, aí meio que eu continuei com pouquíssimos alunos online, assim, bem... E aí agora que voltou tudo, a gente tá, né, tô de novo lá e tal, dando aula. Legal. E esse negócio de dar aula também é legal, né? Porque, tipo, 100%. aí você vê coisas... que você via também no começo e você se obriga a refazer muita coisa e de exercícios e tal que são fundação, né, pra tudo. Então, tipo, isso também é muito massa. Eu tenho aproveitado, tenho tentado dar aula aproveitando, fazer mesmo as coisas junto. Você tá olhando por outro ângulo, né? Exatamente. Então, tipo, tem sido uma coisa muito massa também de estudo. Você, de novo, pegar coisas que você via lá no comecinho e, tipo, tentar, obviamente, passar aquilo pra uma pessoa também é um negócio muito... É outra arte, é outra história. Não tem nada a ver com saber tocar aquilo. Exatamente. E é possível, eu acredito, né, que seja possível de aprender, você vai virando um professor melhor, né? Com você certeza. Aprende a ensinar também, que é uma coisa que eu nunca tinha tido, assim, antes. É outro jogo. E ao mesmo tempo eu também tento me preparar para as aulas. Então, tipo, tal aluno hoje eu vou dar isso aqui, vou dar isso aqui e tal, tentar levar essa necessidade dessa pessoa é isso, tentar fazer por isso. Então tudo acaba sendo, né, uma preparação mesmo, voltando aqui lá do começo para algo. Então é isso, na minha vida eu sempre busco isso, você tentar estar preparado ao máximo que você puder para qualquer coisa que você vai estar fazendo e tentar tirar o máximo daquilo, né? Tanto, com certeza, né, tipo, que seja um estudo mais básico que tem, até você estar sentado ali tocando sem hora para parar ou com algum objetivo. Tocar sem objetivo, né? Uma parada que é interessante que eu não fazia há muito tempo, assim. E foi muito massa mesmo. Assim. Que foda.
aproximação, né, de dar aula e de ver as coisas por outro ângulo, assim. Eu estou pensando aqui na construção da percepção sua desde lá do começo, né? Porque você falou assim que o grande cara, até então, até onde você falou ali, né? Que foi o Travis, que foi o primeiro cara que você começou a meio que pegar para emular coisas dele e tocar ali. Você lembra mais ou menos qual que foi o tamanho desse período e quando que foi a emancipação, de certa forma, dessa, de tipo assim, pô, já tirei muita coisa desse cara. É claro que isso não é tão exato Sim. e preciso, né? Tipo, dia tal, é óbvio que não. Mas tipo assim, né? O período que você passou e se... Eu queria que você me falasse, né, do mais ou menos quanto tempo que foi isso e se depois dele tiveram outros caras e quem foram esses outros caras, outros músicos, né, enfim. Sim. Começou isso um pouco de emancipar, assim, eu comecei ali a gostar mesmo dele, querer meio que emular, a partir de 2001, 2002, mais ou menos. E aí, eu comecei a tocar com outras bandas e tal, e aí ver outras coisas, mas meio que a partir do momento que eu entrei no Sugarcane em 2007, que aí os caras velho, aí o Travis aí mesmo, tirando nessa que tem que negar, assim que eu vi aqui o batera o gordinho do Bad Religion, o gordinho do Bad Religion que é legal. Esse que é massa. Então os caras com essa coisa um pouco mais de ser um pouquinho mais old school que eu, eles começaram a tipo já me jogar outras coisas também, ouve isso aqui ó, punk rock, sabe, esse tipo de coisa que tem assim, que é importante também, né? E aí foi meio que a partir disso, assim. Então, 2001 até quase 2007 ali, eu tava muito nessa, assim. Okay. Mas não só ele, né? Eu gostava também, claro, do pelado Charlie Brown Jr., era um batera que me influenciou muito. Já o Foo Fighters também com Taylor e coisas do Dave Grohl do Nirvana também, coisas assim. Mas aí, a partir desse momento que eu comecei a me emancipar e tal, e comecei a admirar também outros bateras, não necessariamente que tocavam perfeitamente limpinho ou coisa, tipo isso, o batera do Bad Religion, que era, eu não lembro o nome dele, mas era um cara que não era excessivamente técnico, mas ele tinha uma linguagem dele ali que funcionava e que gravou um monte de hit com o Bad Religion, que era massa. E aí, a partir de um momento, eu também comecei a tentar soar como aqueles caras soavam ali daquele jeito, assim, um pouquinho mais tosco, chimbalzinho um pouquinho mais durinho, um negócio um pouco exatamente diferente. Esse ponto que eu queria chegar, de percepção. Assim. Exatamente. Então, você começou a identificar essa linguagem, né? Outras abordagens. Exatamente. Que não é, e também é um pouco de um entendimento de não ter qualificação, né? Não é bom ou ruim. Isso, outra parada. Tipo assim. Ramones, se você for ver tecnicamente, você pode... Mas assim, aquilo ali incrível. Eles criaram uma linguagem. Exato, e aí a discussão começa a ficar mais profunda, porque assim, o que importa tecnicamente, exato, né? E o que é tecnicamente. Porque se você for pensar o que é a técnica é uma ferramenta que foi, né, entendida até um momento ali para te ajudar a fazer certa coisa. Agora, não necessariamente essa certa coisa aqui é o melhor para aquela coisa. Exatamente. Então, e como você... não se bitola tecnicamente, né? Sim. Porque essa é uma parte. E aí também, voltando àquilo que eu falei da Vera, né? Não é um negócio de você tocar no centro da caixa perfeitamente como anulação e acentuação. Tem coisas que você tem que tocar com essa percepção diferente. Então é isso, às vezes para você tocar um punk rock e soar igual o Bad Religion, você tem que dar aquela chimbal de pescoço de baqueta, e é isso. Até porque esse som é muito diferente desse, que é muito diferente desse, né? Então, exatamente. Tipo assim... E tipo, uma das bandas que eu mais gosto, e sempre foi uma das minhas bandas preferidas, é o AC/DC. E se você for ver, tipo, o AC/DC bateristicamente, você pode... Muita gente acha que é pobre. Pô, mesma coisa o tempo inteiro. Mas, cara, o Phil Rudd, pra mim, ele é um batera incrível, fenomenal. Porque ele faz aquela banda pulsar daquele jeito ali. E é tipo assim, é absurdo como soa aquilo. Ele tocando aquela... Eu sou fascinado por esse lugar de discussão, porque assim, a maior parte... Então assim, eu vou falar de um jeito bem generalizando, assim, que você deve entender isso muito bem, mas é assim, né? Aí eu vou falar de bateristas, né? Mas a gente poderia estar falando de qualquer músico, né? Sim. Porque isso é universal, assim, eu acho, né? Para a música, né? Que na maior parte das vezes, a pessoa que está no começo do desenvolver dela ali, ela olha para isso e vê isso como uma coisa muito simples. Sim. Tipo assim, pô, eu vou AC/DC, Back in Black, eu vou tocar no primeiro dia de aula. Beleza, então esse eu já sei. Põe aqui. Aí só que eu quero chegar lá no Slipknot.
porque lá porta os dois bumbos, sei lá o que, beleza. Aí o cara vai e prende aquilo ali, pô, agora eu tô foda. Só que aí, esse cara, na hora que ele chega lá na frente, ele olha pra trás e fala assim, não, peraí, deixa eu escutar esse Back in Black de novo. Aí ele vai tocar e ele não toca o Back in Black no lugar que tem que tocar. Exatamente. Porque aquele ambiente, aquele lugar de tocada, né, tipo, aquele pocket. Isso. Aí às vezes a gente fica tentando buscar palavras para verbalizar uma sensação, né? Porque a gente tá falando de sensação, Sim. né? E sensação rítmica é uma parada que pode ir muito longe, né? Então, o jeito que aquilo foi registrado Sim. tem uma parada rítmica e como se fosse um endereço rítmico que é muito peculiar. Muito. E não é só bumbum e 3, caixa 2 e 4. Não, Por mais que, na real, simplificando a coisa e olhando para ela de forma simplista, de fato você tá falando de chimbal em cocheia, duas notas por tempo, caixa no 2 no 4, bumbum e no 3. Então, teoricamente, realmente é simples. Mas printar aquilo ali, né? Ou colocar aquilo num lugar de sensação rítmica que faça sentido e que faça a banda balançar naquele jeito, né? aí já é uma outra história. Essa que é a parada, né? Sim. E por que vira clássico, né? Porque é isso, porque não existe a mesma coisa, não tem... E é mais louco, porque... isso já é uma conversa também que eu tive com uns brothers às vezes. Você vê qualquer bandinha tocando AC/DC, é sonzeira, porque é bom, porque é muito bom. A música é boa, velho. É música boa. A música é boa. E é isso, é a forma que os caras conseguiram chegar nesse lugar, nessa linguagem e de como soar. E é muito difícil isso. E aí... E o Phil Rudd é um dos meus bateras preferidos, porque Legal. essa parada... Pra mim, o chimbal dele é tudo ali, né? Porque é um meio aberto que não é exato. E aí, às vezes, ele dá uma abridinha um pouquinho ali, tipo... E eu sou noiado. Existe uma inconstância linda, né? Isso. Sim. E aí eu fico noiado, olhando ali, tipo... Nossa. Saca? E eu acho legal o jeito que ele toca também. Ele é estileira tocando. Sim. Assim. E ele tá ali segurando o trem inteiro, Sim. sacou? Tipo, ele e o Cliff Williams, hoje o baixista ali, os caras estão ali, velho, né? Tipo, então é muito louco isso. E esse tipo de percepção eu só fui ter... Eu acho assim, tipo, o Travis foi muito importante para que eu talvez desenvolvesse e tocasse bem, tipo assim, porque é uma consistência perfeita. Ele te puxou pra frente. Tempo, sim, exatamente. sim. Exato. Você é criativo também, usando poucos instrumentos. E desafiador, né? A gente desafiador e tal. Presença de palco, coisas assim. Mas aí, depois você começa a conhecer essas outras coisas. Tipo o Phil Rudd, o Stuart Copeland, como aquelas condução dele, tudo também. Os raios durão, que não tem um padrão. Ele tá tocando do jeito que ele quer. E aí você fala, pô, o cara tá tocando do jeito que ele quer. Muito pra frente, explosivo, cheio de energia. Porque, tipo, o Travis, ele é tipo assim, ele escreveu aquilo e ele vai tocar aquilo ali. Tipo, beleza, né? Mas outros bateras tocam do jeito que ele quer. Sim, tipo, cada vez que o cara tocar, ele vai tocar diferente. Você nunca vai ver o mesmo show do Stuart Copeland. Você vai tirar o disco, mas ele só tocou aquela vez. Só naquele dia. E é aquele take. Porque os outros 3 takes lá estão em outro lugar. Exatamente. Então, esse tipo de coisa que você começa a perceber depois também, abre sua mente mesmo. E você 100%. começa a dar valor para outras coisas também, né? Tipo, dentro do instrumento ali, que é isso, a técnica não é tudo, não te leva exatamente a tocar melhor, de certa forma, assim, mas tipo... Sempre você vai colocar na gaveta do melhor, né? Mas o lance é entender o que é esse melhor. Exatamente. Né? Onde você quer chegar mesmo, né? Tipo, pra você soar daquele jeito. Então, uma coisa muito legal que eu fiz na vida já foi com o Sugar Cane ainda. A gente tinha uma festa mensal no Beco, aqui em São Paulo, que a gente tocava shows um set de alguma banda específica. Então a gente fez AC/DC, fez Metallica, fez Queens of the Stone Age, fez Foo Fighters também. Eram tipo tributos a... tributo. Mas tudo assim. junto? Cada show era uma banda. Cada show era uma banda, que legal. Então aí... e AC/DC, minha banda preferida e tal. E aí, pra tocar os AC, cara, foi incrível. Porque aí os caras tiraram direitinho, bonitinho. Aí, cara, soando aquilo, a caixa mais gravinha, negócio no bonitinho. lugar que tinha que estar. E daquele certinho. Não, e foi muito maneiro.
tocar os Metallica também. Foi a primeira vez e única vez que eu toquei com 2 boom mesmo. Que eu nunca tinha. Falei, vou meter 2 boom hoje. Tem umas encrencas ali, hein? Tem, rapaz. Opa! E é isso, né? Eu nunca toquei metal, então, tipo, pra tirar as encrencas de 2 boom ali também foi embaçado. Então também foi uma parada massa, esse tipo de experiência pra você. E aí eu tentava soar como os caras soavam. Então era um estudo isso também, né? 100%. Como que o Lars toca? Aí ficava vendo vídeo e ficava, tipo, tentando tirar o som mais próximo possível dele. Então, isso também, pra mim, ajudou muito, assim, você entender mesmo, porque é isso. Aquele ali que a gente falou, é o cara tocando o som, é o som dele. Você começa a ter percepção disso. E aí você tentar virar um camaleão pra tentar emular aquilo ali num show específico, numa apresentação que você vai fazer, é muito difícil. É um muito exercício complicado. fodido. É um exercício muito brabo. E muito rico, na verdade. Muito rico também, Então foram coisas muito legais, assim, que acabaram pintando pra fazer, que depois eu vi que foram grandes estudos, grandes coisas que me fizeram melhor, assim, depois também melhorar como isso e o trajeto, né, para fazer, né, ou essa preparação, os ensaios e tal, para fazer essas apresentações, para você, esse estudo estava muito mais ligado, provavelmente, a uma coisa dessa percepção mesmo de entender essa linguagem. É quase como se fosse se a gente estivesse fazendo uma analogia com linguagem, de fato, você está tipo entendendo os sotaques diferentes, né? Exatamente. Porque o tocar a gente está falando de 2 coisas diferentes, né? Uma, elas andam juntas, mas elas são distintas, assim. A gente está falando de o que pragmaticamente tocar, né? Então, onde é bumbo, onde é caixa, onde é chimbal, onde é tom-tom, onde faz a virada. Isso é uma coisa, a estrutura da música e tudo mais. Outra coisa é colocar aquilo para fora naquele lugar de som. Naquele ambiente, trazer aquela mesma sensação, né? Isso aí já é outra coisa. Outra parada. Então, e exatamente, para esse tipo de coisa, as músicas eu conhecia. Sim, né? Exato. Então, tipo, a parada é você tentar meu kit, por exemplo, de batera que eu vou montar o mais próximo possível aqui, o que eu posso fazer? Sim. Tipo, o Dave Grohl, a gente fez Nirvana também. Aí você vai botar o surdo gigante, você vai botar o chimbal um pouquinho mais alto também. Então, né, tentando fazer, e aí isso fazia parte desse processo de entender como soar daquele jeito e não só o que tocar mesmo, né? Que é o pragmático. Exatamente, é a parada que não é necessariamente tangível. Né? Exatamente. Então, tipo, e isso também é uma coisa que é muito difícil de você muitas vezes explicar, né? E tipo, com certeza. Não tem, né? Tipo, com certeza. Fala, às vezes você consegue entender, às vezes você não consegue, é muito doido. Então, é maneiro esse tipo de coisa, de se colocar também nesse tipo de com situação, certeza, né? É incrível, por isso que eu tô falando, é muito rico, né? Porque eu acho que isso não deveria parar nunca, na verdade, né? Esse tipo de experiência, né? Esse tipo de... É porque a gente tá meio que selecionando como se fossem tipos de prática, né? Mas na verdade, pra nossa prática, né? Esse tipo de estudo e de prática é riquíssimo, porque ele está mexendo nesse lugar que talvez seja o lugar mais fundamental de todos, depois que você já tem sua mecânica entendida, né? Então, tipo assim, você já sabe se movimentar para tirar um tanto de sons ali. E daí você está entrando numa nova fase que é, tipo, endereçar aquilo melhor para cada coisa, né? Porque isso também vai enriquecendo as suas possibilidades, né? Do que você pode entregar, né? Porque aí, sei lá, se você tá fazendo mais estúdio, eu não sei que tanto que é aqui, porque eu sei que você grava também. Mas qual que é o quão recorrente isso é, né? Mas no estúdio, isso é muito claro, assim, né? Para alguém que quer trabalhar mais no estúdio, é muito fundamental o cara ser esse cara que, tipo, esse camaleão que você sugeriu ali, né? Que é tipo... Se você consegue se moldar. Isso, se o produtor tá falando. Ali, né? Mas não é? É isso. Tipo, né? se o produtor tá jogando o disco mais pro lado do Police e ele usa esse termo, você já sabe exatamente o que é. Beleza, é óbvio que você não vai tocar igual o Stuart Copeland, mas você sabe exatamente o ambiente que ele tá falando. Exatamente. E você ter alguns bateras desse, assim, na manga é muito importante, né? Para uma situação como essa. 100%. Você ter essa referência, ter referências 100%, mesmo. 100%, repertório. Repertório. É isso, porque aí você, tipo, imagina, você tá numa situação dessa, o cara fala um polícia, você, putz, velho,
como é que eu vou, sei lá. Deixa eu pensar que caixa que eu tenho que dá pra fazer aqui. Exato. Não, você já tem aquilo, você sabe aquilo. Então isso encurta muitos caminhos também. Sim. E faz com que você trabalhe mais, que a galera vai te chamar mais. Com certeza. Sabe que esse cara aqui dá pra garantir que ele Sim. vai mandar brasa. Ele pronto. vai fazer funcionar. E é isso, né? Essa é a parada. Porque é muito importante, e assim, você buscar a sua voz e você ser você mesmo, porque, tipo, isso, por mais que seja importante buscar, é uma parada que não necessariamente precisa ser buscado, porque você já é você. Na real, é utópico você falar que você está buscando a sua voz. Não faz o menor sentido. Porque a sua voz sempre foi sua voz. Foi sua voz, exatamente. Então, por mais que a gente toque a mesma coisa, vai soar diferente. Você então tem que se entender ali só. Exato. Isso, se acha aí, meu irmão. No meio dessa confusão, você só tem que botar essa luz aí, porque na real você sempre foi. A voz tá aí, exato. Então, é uma busca por isso, beleza? Tipo, não querer, né, você imitar alguém, óbvio, tipo, isso sim. Mas, ao mesmo tempo, esse outro lado de você também entender e saber o que você precisa pra soar de um determinado jeito ou pra ficar até parecido com um determinado estilo ou coisa, eu acho que isso é muito importante também. Porque, 100%. Porque é isso, vai ser sempre você tocando. Sim. Aquilo. Então sempre vai ter a sua voz ali, mas entender isso e conseguir ser um pouco maleável e camaleão ali, eu acho que é extremamente importante mesmo. Eu acho que na real, assim, né, uma vez que você se propôs a estar estudando essas várias coisas, né, e agregando, indo ali emular um pouco do Lars com Metallica, ia emular um pouco do Stuart Copeland com o Police ali, a partir do momento que você está dando a oportunidade de fazer isso, você está construindo pequenas coisas que vão te ajudando nessa. Ele vai melhorando a sua percepção, vai melhorando a sua máquina para poder executar certas coisas, e na hora que você vai jogar aquilo ali, é você que está falando. Exatamente. Né? É porque seria. Eu tô lembrando aqui da primeira entrevista que eu gravei para o podcast com o Arthur Rezende, não sei se você conhece, um grande músico de BH, fantástico. E ele falou isso que eu achei interessante, que ele colocou isso, tipo assim, você, fazendo uma analogia com linguagem mesmo, de novo, você quando tá aprendendo a falar, a primeira coisa que você faz é imitar seus pais, cara. Ou imitar tudo que você escuta que tá aqui ao seu redor. Então, na real, é natural esse caminho, porque você começa imitando, você tá imitando, tentando falar alguma coisa. Chega uma hora que isso já tá acontecendo, e daí você começa a pensar e falar o que você quer falar. E isso vai se desenvolvendo e vai virando naturalmente a sua própria voz, né? Então, o instrumento não deixa de ser isso. Então, não pode confundir uma coisa com a outra. Não é que a gente... O fato de você ir fazer um tributo ao Police não quer dizer que você vai copiar o Stuart Copeland. São duas coisas diferentes. Exatamente. Né? E mesmo que você passe por um processo de ficar ali, né? E aí eu lembrei do Cuca também falando, do Dave Weckl, por exemplo. Sim. Várias pessoas, o Aposan também. Criticaram, e falaram, é muito Dave Weckl, né? Porque, pô, o cara... Mas, queria eu ser... Mas sacou isso? É porque é um pouco você tá naquele lugar, você fala assim, mano, a parada é muito foda, eu quero muito estar nesse nível. E aí você vai, que é um pouco do Travis que você tá falando, pelo que eu entendi. Então você tá ali, depois chega uma hora que naturalmente você vai se emancipando daquela coisa. Exatamente. Porque daí seu maquinário já tá funcionando. E você tem vontade disso também, porque chega uma hora que é isso. O Cuca falou disso também, né? Uma hora ele não quis mais, tipo... tocar igual o Dave Weckl. Tipo, já deu. Exatamente. Entendi, Comigo foi meio que isso também. Falei, beleza. Eu, tipo, já cheguei onde eu conseguiria chegar aqui de estudar esse cara, de admiração e de querer emular, de certa forma. Então, eu preciso de outras coisas. E é isso. Aí você começa aquilo que você falou, você chega no Slipknot, aí você começa a olhar esse Back in Black rapaz, aqui. Exatamente. Sabe? As primeiras coisas lá. Rapaz, aquela aula 1 lá, deixa eu voltar aqui pra folhinha do X, C, Exato. D. Deixa eu dar uma olhada nessa tablatura de novo aqui. Saca? Porque é meio isso, assim, tipo, chega um momento que você começa a prestar atenção em outras coisas. Sim. Que não necessariamente são tangíveis. E aí essa que é o grande... barato também. Mas é louco isso, né? Porque, assim, hoje, que eu acho que talvez seja uma coisa massa da gente comentar ou até pensar, né? Porque eu tô falando enquanto eu tô pensando aqui. Não é tão formada essa opinião, mas
existe o que a gente vive hoje com a informação, né, com a rapidez e com a quantidade de informação que a gente é bombardeado por causa de por causa de rede social, por causa da facilidade, né, tecnológica. Você está com o negócio aqui agora, você entra aqui agora, você sabe. Né? Então, assim, isso tem ajuda, por um lado, bizarramente, igual você falou no começo, né? Tipo assim, do Spotify, você tava falando de você conseguir fazer uma playlist, por exemplo. Tipo, cara, 5 segundos você faz ali. Tantos anos atrás, ou provavelmente nessa construção toda, assim, apesar de já existirem certas coisas, não era assim. Você não tinha essa facilidade de ter aquele livro na hora vídeo, era difícil ainda, 2000 ali era difícil. Exato. Tinha que baixar. Aí você, exato. Então, o que eu quero trazer de contraste para isso aqui, que eu acho que é importante, é tipo assim, essa facilidade, ela tem um fator que é muito positivo, porque ela realmente tá na sua mão e te ajuda muito a otimizar essa parada e vai te fazer, cara, e muito mais... achar o que você quer rápido e fada. Só que, ao mesmo tempo, ela vem um pouco com uma confusão que vem junto, que tem tudo de tudo. Pra onde eu vou? Porque daí tá na encruzilhada com 100 porque daí pensa que tudo isso que a gente está falando, dessa coisa que você vivenciou, por exemplo, né? A gente está falando de uma coisa que foi acontecendo organicamente, porque você apareceu aquilo ali, você era a informação que tinha e você foi aproveitando daquilo ali até chegar num lugar que, beleza, deu. Hoje, como tem muito o tempo inteiro e uma facilidade muito grande, é difícil para a pessoa mensurar que tanto que ela deve ficar nesse lugar ali. Então, às vezes, começa a ficar muito superficial. Eu vejo isso de uma forma muito... às vezes, com os meus filhos, assim, eu vejo eles consumindo coisas de um jeito muito superficial, às vezes. E aí o negócio meio que passa batido. E são coisas que são muito fundamentais. Porque pra gente estar falando isso aqui que a gente está falando, a gente está colocando de um jeito muito simplista, né? Porque pra gente Pra gente porque fez parte e vivemos isso. E a gente desembolou isso aí, né? Nós estamos falando de isso aqui que a gente está contando, não é de 3 anos. A gente está falando de um desembolar de uma vida, né? Então, a gente teve tempo e mais tempo para ficar regurgitando aquilo ali, entendendo, elucubrando, e até chegar nisso aqui ser fácil para verbalizar. Falar, não, claro, isso. E é meio assim mesmo. Tá muito fácil pra gente. Mas para quem tá olhando para isso, querendo chegar em algum lugar... Não é tão simples assim. Não. E a informação, como ela chega muito rápido, ela é muito superficial, às vezes o fato do cara assistir isso aqui, ele fala, que massa, entendi, né? Entendi que tocaram igual o Steve Cropper, é só escutar. E não é bem assim. Bem isso. Mas aí talvez seja a importância, talvez, de um professor, né? Sim, ou de um mentor, ou de alguém, né? Ou da sua galera, sei lá. Porque, tipo, o que fez muito sentido pra mim sempre foi que isso, o tempo que eu estudei ali, um pouco mais academicamente, foram com professores. E aí esse negócio de mostrar caminhos, esses 100 caminhos, possibilidades que você tem, porque tá tudo muito fácil... O professor, às vezes, ou o mentor, ele vai indicar pra você, falar, vai por aqui, ó. E agora isso aqui você já deu, vamos pra cá. Então, eu acho que ter essa percepção também, e aí é muito da pessoa ter essa percepção. Porque com certeza. Obviamente que você consegue, hoje em dia, eu acredito que uma pessoa consiga desenvolver e se tornar um bom músico, um bom artista, aprendendo pelo YouTube. Porque tem um bagulho sinistro que... é incrível. YouTube citando uma das plataformas, né? Podem ser... exatamente. Né? E você tem acesso a isso, então é possível que você consiga. Mas eu acho que depende de uma disciplina muito grande, uma vontade muito grande, que se você tiver tudo isso, disciplina, vontade, e alguém, um mentor, um professor, para te orientar em alguns pontos... E te acolher, né? Te acolher, eu acho que isso é muito fundamental. Assim, tipo, faz muita diferença mesmo, porque é isso. Um caminho que você às vezes tá vendo um monte de árvore na sua frente, o cara, não, vai por aqui, bicho, vai isso aqui, sabe? Então, por ter tanta coisa, e tipo, eu acho que o professor ajuda até nessa parada de superficialidade, de você evitar isso um pouco. Isso aqui é fundamental, estude isso aqui, faça isso aqui. Porque isso é fundamental. Então, eu acho que você ter uma pessoa que você confie, que você consiga... passar um tempo faz muita diferença, né? Tipo, nesse rolê que a gente tá hoje de ter todas as coisas do mundo ao alcance, assim, mesmo, né? Você consegue ver isso de forma prejudicial, às vezes? Tipo assim, sei lá, com alunos ou com uma galera que tá vindo agora mais nova? Qual que é a sua percepção disso? Eu nunca percebi como algo negativo, assim. Acho que nunca pensei nisso, na verdade, como, tipo...
Do que isso vai causar, eu digo assim, sabe? Puxa, eu acho que eu nunca fui até tão longe assim, tipo, nisso. Porque eu sempre vi alunos que chegam pra mim e mostram, pô, esse aqui, negócio que eu vi e tal. Eu sempre achei legal. Nunca foi uma parada que eu achei, tipo, putz, isso aqui tá, tipo... Porque geralmente as coisas que são muito vistas também, não tudo, né? Obviamente. Mas coisas... Não mesmo. Eu vou entrar por um caminho... Calma, não necessariamente. Mas assim, no quesito de algum estudo, algum material que seja muito visualizado, geralmente ele tem alguma coisa boa ali. Então, às vezes, coisas que aparecem primeiro em buscas e tal, acabam sendo algumas coisas mais interessantes. Não necessariamente um lixo, né? Se você quiser, óbvio, você vai encontrar. Então, a maioria das coisas que chegam pra mim através de alunos e coisas assim são coisas maneiras. Algumas coisas isso aqui, tipo, se você pensar desse jeito, pode ser mais legal, coisas desse tipo assim. Mas então eu nunca achei que pudesse ser alguma coisa ruim. Eu sempre vi como uma coisa que tá auxiliando mesmo ali e que traga alguma curiosidade, às vezes alguma coisa que eu, às vezes, não pensei em falar, que a pessoa viu ali, achou maneiro e, pô, isso aqui. Aí a gente, às vezes, leva algumas aulas ou coisas para aquele lado e tal. Então, eu sempre achei como se fossem ferramentas que realmente estão auxiliando mesmo, assim. Mas, pensando um pouco, tentando e também agora num exercício de tentar ir mais longe, eu acho que essa parada de superficialidade mesmo, e eu vejo um pouco hoje as crianças e mais jovens, assim, não terem muito paciência para as coisas, né? Eu acho que isso... Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser, talvez, pensada, né? E, tipo, com os pais, como que você vai fazer... Regulamentar. É muito difícil isso, cara. É muito complicado. Muito difícil, porque a gente tá vivenciando isso agora, né? Então, tá acontecendo, né? Não é algo que a gente tá pensando que a gente pode... assim, não dá tempo de entender para mudar. Exatamente. Porque a gente tá vivendo e entendendo. Você tem que... A tecnologia tá para frente do que a gente tá tentando. Então, não dá tempo de entender o que aquilo ali faria ou fez para você falar não deve ou não deve. Né? Exatamente. Então, porque tá acontecendo agora. Você vai saber daqui a... Exato. Só daqui 15 anos, sei lá, 10 anos que eu vou saber o que o TikTok fez com quem fez. Exatamente. É difícil falar. Mas com certeza existem lados... Existe o lado bom, o lado ruim, e eu acho que isso que você disse faz muito sentido. E eu acho que talvez não seja nem só necessariamente um professor ou mentor, né? É aquela coisa do ambiente que te leve para um lado positivo, né? Tipo assim, pessoas que são massa ou que estão afim de fazer uma coisa. Então, assim, você está perto, né? Próximo de pessoas que estão afim de compor, de curiosidade, de jogar aquilo ali para frente. Seja banda, seja qualquer outra coisa, na verdade. E que levem a sério ali, porque só de levar a sério já deixa de ser superficial, né? Se você se dedica minimamente, né? Já para de ser um negócio simplesmente tipo, tô fazendo aqui. E começa a te puxar, né? Porque dá um pouco daquele mesmo a gente sendo ou não mais ou menos competitivo, tem um pouco daquela coisa de te puxar, né? Porque, você tá indo ali jogar o futebol de fim de semana, tá todo mundo jogando muito, você fala, mano, eu preciso jogar também, né? Ou então não vou jogar, né? Exatamente. Então, tipo, esse tipo, assim, né, de coisa, fazendo uma analogia, né, com esporte, mas é meio que estar perto de pessoas que estão te jogando pra frente, não o contrário, né? Não a galera que tá, tipo assim, pô, quero comer, jogar videogame o dia inteiro e... foda-se o resto. Pois exatamente. E às vezes você acaba... É fácil de entrar nessa, muito. Né? Porque, tipo, é fácil, sim. Né? Porque tá tranquilo. Viciante, é bom. Exatamente, é bom. Sim. Exatamente. Então, essa parada de disciplina mesmo e tal, eu acho que você tem que se colocar mesmo, né? Pra você, pra si, assim, tipo, vou fazer essa parada, todo dia eu tenho que fazer um pouquinho disso. E aí não de uma forma também que não necessariamente se torne uma parada que vai virar um fardo pra você. Com certeza, não pode ser pesado, tem que ser leve, né? Porque senão você você entra numa aí é outra descendente. Coisa, no lado contrário, né? Exato. Sim. Então não pode ser, é um equilíbrio, né? Muito doido também, que é difícil de chegar, mas eu acho que é importante de ser buscado. Tá nessa busca, né? Porque chegar, eu acho que não existe esse chegar. Não, né? Não chegar existe. Onde, cara? Não existe. A única coisa que a gente sabe é que existe a finitude, né? Tipo, a gente começa e acaba isso aqui. A gente, sim, né? Exatamente. Independentemente do que a gente acredita, né? Ou pelo que a gente percebe aqui. Não, exatamente. Aqui, começa e acaba. Isso a gente sabe. O que você vai fazer aí? Você tem objetivos... Como que funciona isso para você hoje em dia agora? Porque até então a gente estava falando de toda essa construção e tal. Como que é você agora? Porque eu sei que você é um cara que tem tocado com muita gente. Então você está colhendo muitos desses frutos que você foi investindo ao longo da vida, né? De tipo
tirar muita coisa, de ter essa preparação com repertório e estar tocando com... De fato, eu imagino que você olhava um pouco para esse lugar, né? Tipo assim, Sim. pô, eu quero tocar com uma galera, eu quero ser sim. esse cara... Você tá fazendo isso. É muito doido, porque ser músico mesmo é uma parada que... Quando você começa ali, você não tem a menor certeza de Sim. que, tipo, pô, o que é virar, né? Pô, virar, pra mim, é você conseguir pagar as contas tocando bateria. Tipo, pô, e isso você não tem a menor possibilidade de saber se vai ou não acontecer quando Claro. você começa a tocar e Claro, tal. Então, tipo, é isso. Você quer isso, mas é uma construção mesmo. É isso, Claro. tipo, tocar com uma galera e aí você faz um monte de coisa. Você dá aula, você faz show, você grava, né? Tipo, você tem que estar em todas as... Sim. Jogar nas 11, né? Tipo, Mas isso é uma coisa que você já pensava de antes, assim? Tipo assim... É porque você falou logo no começo ali que você tinha uma coisa meio plano A, plano B, né? E aí você fez a faculdade ali, tava andando com a batera, mas tipo naquela, tipo assim, eu quero muito que a batera dê certo, mas enquanto não der, eu não sei o que é que vai acontecer. Óbvio que chegou uma hora que você já tá tocando, você já tá tocando com esse tanto de gente, você já vive de música há muito tempo, você já é profissional, então isso já não é mais plano B, isso é o seu plano Sim, A. exatamente. Isso, você já é isso aí, né? Você acha que existiu esse momento de ruptura ou não? Ou ele foi totalmente acontecendo naturalmente? Assim? Foi muito natural, porque, tipo, como eu comecei a tocar de moleque, já começaram, assim, eu tive uns empreguinhos de, tipo, eu trabalhei numa corretora de seguro, fazendo apólicezinha, essas coisinhas assim, mas a batera sempre esteve em paralelo. Então, quando eu comecei necessariamente a precisar ter dinheiro, eu já tava tocando e, tipo, ganhando um dinheirinho tocando batera. Então, foi bem natural, assim, eu não precisei, tipo, largar um emprego que eu tinha pra escolher a bateria. Foram decisões enormes, exatamente, né? Tipo assim, cara, já tá. A minha decisão enorme foi, tipo, vou me mudar pra São Paulo pra tocar bateria. Isso. Foi, tipo, isso que eu falei, vou fazer isso. Que vinha junto com a responsabilidade, tipo assim, chegando lá também eu tenho que ter meu dinheiro pra pagar minhas contas, né? Porque vamos dividir a casa, mas vai ter que ter a quireirinha pra pagar o aluguel e comprar ali. minhas baquetas e etc. É isso, então, tipo, tinha essa parada aí. Só que aí, assim, então, a minha renda, assim, veio muito de show. Mas a pandemia acabou com o show, né? Sim. Então, ali, nesse momento, eu me vi num momento muito difícil financeiramente ali também, assim, porque foi... Como todos. Porque, meu... a vida de músico já é muito instável, né? Imagina Exatamente. no momento que você corta uma das fontes principais de Isso. Né? Então, por sorte, eu tinha começado a dar aula há pouco tempo. E aí, quando rolou a pandemia, eu falei, eu preciso gravar também. Tipo, mesmo. Preciso ter um lugar. E aí foi na casa dos meus pais que eu montei a bateria, que eu tocava a esmo e tal. Lá eu também comprei uma interface de áudio de 8 canais e comprei alguns microfones, eu já tinha alguns e tal, e montei um setupzinho que eu conseguia gravar. Começou a fazer. E aí, tipo, pra amigos mesmo, assim, nem tipo, gravar tal. Eu, tipo, quer que eu grave uma música aí e tal, cachezinho e tal. E começou a entrar uma, né? Entendi. Então, eu comecei a fazer isso também. E aí, tipo, essa de jogar nas 11, foi a percepção mais clara de tudo isso veio na pandemia mesmo. Porque, óbvio, depois que os shows param e que seu ganho vai de 100 a 0, tipo, você fala, eu não posso ficar dependendo só disso. Mas até então você tá ganhando, tipo, beleza. Sim, você tava obedecendo o flow ali, né? A coisa tá acontecendo, você tá indo. Mas quando aparece um negócio desse que é compulsório, que você não pode mais exercer a parada que você exerce, tipo, você precisa trabalhar. E aí, em nenhum momento eu pensei em, tipo, vou fazer outra coisa. Tipo, vou fazer o jornalismo esportivo. Saca? Então tá. Tipo, não, eu pensei, o que eu preciso fazer Preciso adaptar aqui, de algum jeito. meu rolê pra conseguir continuar ganhando dinheiro sendo músico, tocando bateria e tal. E aí foi isso, preciso gravar, preciso ter mais aluno, preciso, saca? Sim. Então meio que hoje rola um pouco isso. Não necessariamente eu tô amarrado só numa coisinha. Sim. Porque né, se faz muito importante também. Diversificou, então. Diversifica, você olhou para todas as coisas que estão dentro ali. Fazer. Sim. Vamos fazer isso, então. Né? E você tem objetivos maiores, assim? Como que é isso para você hoje, né? De tipo, o que tem pela frente, assim, que você... Se é que tem, né? Ou você acha que você tá nesse flow de fazer o máximo de coisas que dá para fazer e vamos vivendo, porque é isso? Para mim sempre, eu nunca tive necessariamente o meu objetivo claro é esse, de viver tocando bateria. Que já é. Então né? Isso é muito louco, né? Mas eu nunca pensei assim, tipo, uma meta ou algo assim, tipo, desenhada perfeitamente, sim, assim, justo. então. Mas ao mesmo tempo também, eu nunca
fiquei acomodado. Então, eu nunca parei de estudar, eu sigo estudando, sigo tocando com outras pessoas e buscando não só estar parado fazendo a mesma coisa sempre, tipo... Então, eu acho que pra mim, o importante é que eu siga... Porque eu nunca vou deixar de estar interessado em tocar bateria, óbvio, tipo, eu amo fazer isso, vai ser sempre legal. Mas tentar colocar alguma coisinha ou outra que acenda às vezes um negocinho, como foi ali nesse negócio de voltar a tocar sem um objetivo, que foi muito interessante e tal. O que eu posso fazer? Ouvir um disco diferente e tentar, tipo, às vezes tocar uma levada que eu nunca toquei. Algumas coisas assim. São mais coisas a curto prazo, eu acho, que eu levo, assim, do que necessariamente uma meta ou algo tão distante, assim. Pra mim é meio que funciona desse jeito, sempre foi, assim. Desde que eu esteja tocando batera, tipo, isso, tá tudo certo na vida. Aquilo que a gente falou. Tô com as baquetinhas novas com a minha batera. Tá tudo bonitinho, limpinho, então tô bem. Quando eu sento aqui, vai falar, nossa, é uma maravilha. É meio que isso, assim. Então você vive essa realização, né? De uma coisa que você começou ali. E hoje em dia, obviamente, igual você falou, você quer sempre estar expandindo essa coisa, né? E crescendo dentro dessa parada que você construiu. Mas é uma realização de uma coisa que você... É muito doido você falar isso, porque é muito bonito mesmo, né? Tipo, porque viver uma realização. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é meio que isso mesmo. O que você me disse agora foi eu sou realizado. mas é doideira. Né? Muito louco, né? E é muito... bonito mesmo você ver e você fala, pô, que tipo, 100%. É muito doido, assim. E eu acho que é isso, porque... a gente vê todo o caminho, né? De tantas pessoas também que às vezes começaram junto e que pararam por muitas coisas, que a vida leva para muitos caminhos que você tem que respeitar. E você, muitas vezes também, às vezes, essa não é a tua parada, você quer outra coisa, você muda de carreira e óbvio, tranquilo, tudo certo. Mas é muito legal, né? Ver tudo isso. E eu vejo também algumas pessoas que começaram comigo, que me veem hoje também e falam, pô, muito legal, né? Você tá lá, a gente, pô, tocava, fomos até audição na tua casa lá. E, tipo, exatamente, tipo, é uma parada muito também de você não parar nunca mesmo. Tipo, isso eu aprendi com bandas e isso tem que se levar pra vida também, porque a parada eternamente é uma construção, né? Você, tipo, você vai estar sempre... Alguma coisa vai te levar pra outra coisa que você vai botar um outro tijolinho ali e você vai indo pra cima, tipo... É isso sempre, assim, tipo... altos e baixos sempre, você, às vezes tá legal, daqui a pouco vai estar ruim. Igual qualquer coisa. Mas daqui a pouco vai estar legal de novo. Então, se você entende que aquilo é bom pra sua vida e você quer aquilo, é só não parar, né? Tipo, vai que vai, né? Essa é a parada. Massa demais. Porra, velho. Prazer enorme. Que é Brigadaço. Isso. Valeu, Gê. Obrigado a você. Curto muito seu trabalho. Acho você foda. Gê, que é isso. Eu sou de verdade. Muito respeito. Cara, muito. Falamos de Metallica, eu já te contei que lá no Morumbi, Sepultura, tocando Metallica. Foi o primeiro show do Metallica que eu vi. Cara, esse show, você tocou muito. Foi um negócio Obrigado. Assim, eu falei, massa. E aí eu já toquei até na bateria, na pearlzinha perolada. Aqui, né? Então, essas coisas são realizações pra mim, saca? Tipo, sentei na bateria do Jean aqui e falei, meu, que doideira. Essa é aquela que tava lá naquele dia, saca? Esse tipo de coisa. Legal, muito doido, cara. Então, tá aqui, é um prazer incrível. Muito massa. Obrigado pelo convite. Muito foda. Valeu. Nóis. Que foda, bicho. Porra.